Então, vamos dar um tempinho. Tananã. Muito bem. Gravando a aula, nossa quarta aula de interações químicas entre plantas, primeiro semestre de 2020. Bem, a gente tem visto aí, né, na busca de novas vacinas, né, de uma vacina para a situação que a gente está vivendo de pandemia, e a gente precisa de testar, né, para saber se o vírus reagiu, se a atividade ou não. Então, a gente tem vários níveis de teste. E dentro dos níveis de teste que a gente tem acompanhado aí, tem uns que estão querendo pular umas etapas, né, passar para outras, mas são protocolos muito bem estabelecidos, né? Acho que a gente até comentou um pouquinho sobre isso aqui, levantou essa polêmica. Eu falo, gente, esses protocolos precisam ser melhorados, acho que não tem nada que não seja bom que não pode melhorar, né? Mas foram os protocolos que trouxe a gente até aqui, né? Então, se a gente veio até aqui foi porque a gente seguiu esses protocolos de segurança e de testes biológicos, né? E são níveis crescentes de complexidade. Isso é muito importante da gente sempre avaliar quando a gente está falando de ensaio de atividade biológica. A gente começa num nível de organização mais simples e aumenta o nível de complexidade desses ensaios, tá? Então, eu não vou começar testando em humanos, por exemplo, como no caso da vacina. Eu começo testando in vitro, depois em camundongos, né, depois, então eu vou fazendo testes em níveis crescentes de complexidade, tá? Então, da mesma forma de um composto aleloquímico, eu não vou sair testando numa lavoura de soja, né? Ou vou fazer uma testando num campo limpo de cerrado. Eu não vou fazer isso. Primeiro eu preciso saber se esse composto é seguro nos níveis de complexidade mais simples e depois eu vou aumentando esse nível de complexidade até eu chegar onde eu quero chegar, tá? Então, acho que a gente tem acompanhado isso, tem bem fresquinho aí, né, do que está acontecendo, dessas atividades biológicas que a gente precisa monitorar. Tá? Então, a atividade biológica é extremamente importante para nos guiar na busca desses princípios ativos, né? Então, como a gente viu naquele fluxograma, por isso que eu falei que era importante a gente explorá-lo, porque eles nos mostram que os bioensaios, eles nos guiam em todas as etapas de produção de um composto bioativo. Tá? Então, desde o extrato bruto, eu realizo o ensaio para escolher qual extrato bruto que é importante. Então, no caso daquele trabalho, foi o extrato de acetato de etilo, né? Então, ele era o mais ativo, por isso que ela seguiu para o fracionamento. Aí, no fracionamento, ela fez ali 11 frações diferentes. Gente, eu vou tirar esse fundo porque tá me deixando agoniada de me ver minha mão sumindo ali. Ah, aí, como eu gesticulo demais, toda hora minha mão some e aparece. Então, pronto, vou ficar aqui. Tá levemente organizado. Não tem menino hoje aqui também. Então, eu tenho, desde o fracionamento, ela tinha ali 11 frações, ela escolheu duas, né? Por que escolheu duas? Porque as outras 9 não tinham atividade satisfatória, né? Então, o princípio ativo não estava ali. Então, o BINSAI ajudou a escolher quais são as duas. Depois, houve, então, isolamento do produto e ele foi testado para saber se aquele produto realmente é ativo, sozinho, né? Porque, às vezes, quando você separa, tem o problema do efeito cinético, né? Os dois juntos trabalham melhor do que separados, tá? Então, eles, no caso de estudo de alopatia, é extremamente importante nesse sentido, tá? Então, aqui eu tenho ordem crescente de complexidade de BINSAI, dentro dos estudos de alopatia, né? Então, eu tenho desde BINSAIs com a planta inteira ou órgãos da planta, eu tenho ensaios com células e organelas, né? Então eu posso trabalhar ali em cultura in vitro, com um grupo de células específicas e ver se há mudança na estrutura celular, mudança no metabolismo, se há algum tipo de alteração nesse sentido, inclusive com organelas, né? Muitos trabalhos utilizaram durante muito tempo e utilizam até hoje mitocôndrias. Então você isola as mitocôndrias, né? Ou isola os cloroplastos e faz a aplicação do produto na organela isolada, né, já que elas têm uma autonomia da célula, elas conseguem viver fora da célula sem muitos problemas, e aí você consegue ver se houve alteração na respiração ou se houve alteração em algum processo da fotossíntese, tá? Bioensaio com antioxidantes também tem sido usado bastante para monitorar se esses princípios ativos alteram esse balanço de espécies reativas de oxigênio dentro da célula, que é um dos grandes responsáveis pela mortalidade, né, de células causado por radicais livres. Bioensaio de atividades citotóxicas, eles são muito interessantes porque ele mostra como aquele composto é tóxico para a célula. Mas ele não me diz se é tóxico para a célula animal, para a célula de inseto, né, para as células humanas, para a célula de inseto, para a célula de planta. Então, é um bioensaio bem generalista, né? Professora, eu não Cultura in vitro. entendi o bioensaio antioxidante. De antioxidante, você usa o seu produto para avaliar. Foi Estela, né? Foi Estela? Ah, tá. Para você avaliar se aquele produto que você isolou, ele é um protetor da célula.
né? Ou se ele é um degradador da célula. Então, como é que ele pode ser um protetor? Ele pode ser um antioxidante, ou seja, ele sequestra radicais livres e ele preserva a célula. Então, é um efeito positivo do seu composto. Ou ele pode ser o contrário. Então, quando ele é absorvido pela célula, ele pode, então, estimular a produção de radicais livres, que vai levar a célula à morte. Né? Então, às vezes a planta não cresce, a planta fica necrosada, a planta fica feia, quando você vai ver, ela teve uma superexpressão de radicais livres, intermediada pela presença desse seu composto. Então, ele matou a planta por quê? Porque a planta começou a produzir um monte de radicais livres, que começam a oxidar a membrana, degradar DNA, e aí leva a célula à falência, tá? Então, é um ensaio também bastante utilizado para monitorar isso. Se aquele princípio ativo, aquele extrato, aquela fração, aquele produto que você está trabalhando, se ele causa algum tipo de dano na célula, nesse balanço das espécies reativas de oxigênio, tá? Entendido, Estela? Ótimo. Bem, vou dar um pouquinho mais de ênfase nos ensaios que... Professora, Sim, desculpa. sem problema. Porque eu acho que os slides não estão passando para mim. Eu não sei se tá, se não tá. Mas eu acho que não tá. Você está no celular ou no computador? No computador. Computador? É que tá aparecendo. É que apareceu a opção para mim, assumir o controle. Igual da outra Tá. vez. E esse assumiu? Não. Tá, então não assume controle. Eu vou abrir aqui. Ignorar, ignorar. Veja se agora você consegue ver a troca. Ainda tá no mesmo slide. Tá, tipo, no primeiro. No segundo, aliás. Teve o primeiro, que foi a capa. Aí você passou um. Aí ficou nele. Até agora? Ou tá Então, certo? você não vê aqui bensais na alopatia. Não. Tá. O que o pessoal normalmente falou, que da graduação que resolve, é você sair e voltar de novo. Ah, ok. Então, faz isso. Sai e volta de novo. Enquanto só dou essa introduçãozinha aqui. E vê se melhora. Bem, eu não sei se isso tem fundamento, mas o pessoal da graduação diz que quando faz isso, resolve. E como é Microsoft, né? Essas coisas, liga e desliga. Vamos ver se alguma Voltei. coisa Ah, melhora. resolveu. Deu certo. Pensa... Ah, viu só? É, que os garotos são espertos, menino. Então tá bom. Então, Obrigada. nada. O que que a gente faz de bensais aqui na alopatia, né, da Unibem? Então, a gente tem aí um cardápio de bensais possíveis de serem feitos, que é o que vocês vão já fazendo um spoiler da tarefa de vocês. Mas o que que a gente realiza de fato e está na nossa rotina de análise dentro do laboratório de alopatia Alfredo Gui Ferreira, lá do IB. A gente faz bensai de clorofilado de trigo, que vocês já estão careca, né, de saber do que é. Bensais de semente-alvo padrão, que eu vou falar quais são. Bensais de plantas daninhas e bensai em caso de vegetação, tá? Hidroponia, que eu não botei aqui, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, a gente consegue sair do nível mais simples de complexidade, que é os coleóptilos e chiará de trigo, vem para o nível intermediário, que são as sementes alvo padrão, que são as sementes espécies sensíveis, e vamos um pouquinho mais acima, que é o uso das daninhas e o caso da hidroponia, tá? Então, a gente trabalha até aí. Aí, em questão de campo, é o Fabiano. Aí, o Fabiano vai trabalhar com vocês como é que faz parcela, como é que divide o campo, para poder fazer esse tipo de análise em situação de campo. Mas de laboratório é isso que a gente consegue fazer por aqui, tá? Então, o bensai de coleóptilo, o que ele é legal, por que ele é importante? Isso aqui é um bensai super antigo, né? Esse aqui é da década de 60, tem as descrições do uso desse tipo de bensai para analisar a fitotoxicidade, tá? Então, o que eu faço? Eu faço um fragmento, né, do coleóptilo. Não, o que é coleóptilo? Coleóptilo são os primórdios foliares das gramíneas, né? Então, quando essas gramíneas crescem no escuro, as folhas se enrolam, protegendo ali o meristema apical, para que ela possa sair e encontrar luz. Quando ela encontra luz, isso abre e viram folhas, né? Não, uma ou duas, enfim, depende de cada planta. Enquanto ele está fechado, ou seja, quando ele está no escuro, ele permanece fechado. E ali eu tenho um conjunto de células indiferenciadas, né? Não são células que são diferenciadas ainda, porque o que vai induzir a diferenciação dessas células é a luz. Se ela não tem luz, são células gerais, básicas, né? Vacúlozinho, mitocôndria, um plastozinho ali e já está, tá? Então, são células sem nenhuma especialização. Então, esses coleóptilos, eles crescem durante um determinado período, que eu vou mostrar o protocolo para vocês. Eu tiro um fragmento deles e incubo eles in vitro
com uma solução tampão, mais sacarose, que eu preciso dar uma fonte de carbono para ele, né, já que não tem fonte de carbono externa, e acompanho o crescimento desse coleóptero durante 24 horas no escuro. Então, tudo no escuro, né? Então, quando a gente trabalha com coleóptero, a gente precisa trabalhar em luz verde. Luz verde, depois que a gente termina de sair da sala, a gente vê tudo rosa durante um período, mas é um processo reversível, né? E a gente fica muitas horas ali na luz verde para poder evitar essa diferenciação celular. Então, a gente vai trabalhar com um grupo de células diferenciadas. Então, um ensaio bastante antigo, bem usado para esse tipo de atividade, e ele tem uma atividade geral. Então, ele não vai me dizer, o meu produto afeta a fotossíntese, não. Meu produto bloqueia a cadeia transportadora geral. Não. Ele não vai te dizer o modo de ação do composto, mas ele vai te dizer se ele é fitotóxico, isso sim. Então, se dá um resultado inibitório em coleóptilo, ele te mostra que aquele produto tem um potencial. Mas se ele não der um resultado inibitório, esquece, o produto não tem atividade fitotóxica alguma, porque ele é muito sensível. Né? Então, esse estiramento, esse crescimento, essa elongação do coleóptilo que acontece no período de 24 horas, ele é bastante sensível, né? É bem, assim, qualquer dose, qualquer toxicidade ele vai detectar, né? E ele serve para a gente fazer essa abordagem inicial dos bioensaios, né? Então, pela simplicidade dele, em 24 horas eu tenho resultado de baixo custo, né? Bastante sensível. E outra coisa também muito interessante para quem trabalha com produtos naturais é a quantidade, né? Então, às vezes a gente chega lá com 2 quilos de folha e você chega com 10 miligramas de produto final, né? Então, esses 10 miligramas você protege ele com a própria vida, assim. Então, você guarda no cofre, né? Bota a caveirinha dizendo que é um veneno, porque é tudo que você tem da planta que você extraiu inteira, né? Então, a quantidade é muito importante. A gente usa uma quantidade bem pequena. Então, a gente usa 1/100º do peso molecular do produto. Então, se o produto tiver 200 de peso molecular, eu vou usar 2 miligramas do produto, tá? Então, eu preciso de uma quantidade baixa, né? Então, é um ensaio que a gente pode escolher nesse sentido. Se eu tenho pouco material, quero saber a atividade geral, e eu tenho pressa dos resultados, ele é um ensaio inicial muito importante, tá? Então, essa figurinha aqui eu tirei até do último trabalho que a gente fez, que eu tenho aqui um fragmento do coleóptilo, então eu corto um fragmento de 4 milímetros desse coleóptilo, incubo ele, então, na solução tampão com sacarose e o produto que eu vou testar, né? Então, aqui a gente vê o tamanhozinho do controle, e aqui eu vejo o tamanho do tratamento, na mesma escala, né? Então, o tratamento ele ficou do mesmo tamanho que eu coloquei, e aqui ele dobrou de tamanho em 24 horas, tá? E aqui eu tenho a molécula que foi usada para fazer esse tipo de ensaio, é uma molécula sintética, não existe, a gente até então não conhece a existência dela na natureza, né? E ela foi mudada a estrutura e a gente fez uma relação de estrutura-atividade. Então, dessa estrutura básica aí, se mudou várias estruturas, a gente viu qual deles era mais ativo, tá? É um disulfeto. E aqui embaixo eu tenho um esqueminha mostrando um ensaio de sementes, né? Então, eu tenho aqui uma placa controle, onde as minhas plantinhas vão crescer, bonitas, saudáveis e fortes. E aqui eu vou ter uma placa do meu tratamento, onde as plantinhas estão crescendo fracas, poucas e esmilinguidas, né? É claro que esmilinguida não tem tradução para o inglês nem nada, mas elas estão bem raquíticas, né? Bem sofridas. Algum dano elas estão sofrendo pela presença desse composto aqui, tá? Então, só mostrando aqui mais ou menos a cara de como é o resultado disso. Muito bem. Esse aqui, gente, eu germinei aqui em casa, para vocês poderem ter ideia, porque eu vi que eu não tinha foto de coleóptilo assim, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no laboratório, peguei uma caixa de Gerbox. Então, essa caixa de Gerbox é uma caixinha de acrílico que a gente utiliza para germinar sementes. Então, por isso o Gerbox, né? De germinação, caixa de germinação. E ela é muito legal porque ela tem uma altura maior do que uma placa. Então, as placas normalmente estão ali, né, nos 10 milímetros, ela já tem uns 30 milímetros de altura. Então, ela permite que o coleóptero cresça sem bater a cabeça na tampa e ficar torto, né? Porque quanto mais retinho, melhor. Então, fui lá, peguei, coloquei 100 sementes, né? Professora, você conta todas as sementes que eu coloco? Eu falei, não, né? A gente pesa um tanto de 100 sementes, marca numa tampinha que a gente tem lá, e naquela altura da tampinha a gente tem mais ou menos 100 sementes, tá? Então, a gente joga 100 sementes aqui, 15 ml de água, tampa com papel alumínio, tá? Então, aqui à nossa direita tem a papel alumínio onde eu fechei, e guardo numa caixa escura, porque a gente já identificou que o nosso papel alumínio, ele deixa passar luz, né? Então, passa. Então, se eu não botar na caixa fechada, eu ainda posso ter coleóptilo verde. Então, esse daqui de cima é um coleóptilo verde que eu deixei na luz, lá na sacada, recebendo a luzinha da manhã. Então, veja, ele tá bonitinho, verde, né? Cloroplasto diferenciado, muito fofo. Já esse daqui da esquerda, não. Diga, Sara, Jorge.
O que é esse papel branco embaixo? Não tem papel. Ah, ótimo. Esse papel branco embaixo é um papel filtro. Ah, tá. Então, o papel filtro normal, que tinha no laboratório, que é esse é um disco de 15 centímetros de diâmetro. Tanto que eu nem recorto ele para ficar quadradinho, deixo as sobrinhas dele ali pela lateral, né? Mas é um papel filtro normal, tá? E água. Então, nesse aqui não precisa nem solução tampão, nem sacarose, nenhuma outra fonte externa, porque o que já tem aqui na semente já garante. É assim que se faz os brotos, né? Aqui do lado esquerdo. Então, os brotos aí de alfafa, de feijão, que mais? Não sei se vende de trigo, que é muito gostoso, por sinal. Então, a gente já comeu esses brotos de trigo aqui, eles são bem doces, por incrível que pareça. E não por incrível que pareça, né? Que é pura amido essa semente, então amido degradado em sacarose faz a festa. Então, eles são bem docinhos, tá? Então, os brotos são produzidos assim. Então, quando você vê que um broto está velho lá no supermercado, é porque ele está verde, né? Que já ficou muito tempo em contato com a luz. Então, eles crescem no escuro, por quê? Qual a vantagem disso, né? Porque ela já degradou parte das reservas. Então, durante esse processo de estiolamento, de crescer no escuro, né? Então, estiolado é crescer no escuro. A plântula está usando a reserva da semente, né? Então, ela está degradando, transformando aquelas moléculas mais complexas em moléculas mais simples. E isso melhora a digestibilidade, né? No caso nosso. Mas no caso do meu ensaio, eu preciso que eles estejam bem retinhos, porque eu vou cortar, tá? Então, aqui eu até tentei botar um do ladinho do outro, para mostrar que, enfim, tinham tamanhos diferentes, né? Mas é assim que a gente inicia o Beanside Coleoptile, colocando as sementinhas para germinar. Isso aqui tem 3 dias, né? Então, depois de 3 dias, já está desse tamanhozão, né? E germinando a grande maioria, assim vai, tá? Consegui essa semente de doações, né? De produtores aqui da região. Então, às vezes, se a gente for fazer como semente está no mercado, não funciona porque muitas delas já foram torradas ou tão velhas, né? Então, essas estão germinando super bem. E tem semente lá para fazer bonsai por 5.000 anos. Que me deram 5 quilos de semente, é muita coisa. Então, como é que a gente faz? A semente se coloca na Airbox, 15 ml de água destilada, né? Deixa crescer no escuro por 3 dias. Depois de crescer, eu vou usar uma guilhotina. E essa guilhotina, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o ápice, que é a região de maior divisão celular, né? Onde está acontecendo a divisão celular. Lembrando que planta tem crescimento apical, então a divisão celular só acontece nos ápices. E eu vou pegar a região de células onde elas se alongam, né? Então, aqui tem divisão e aqui tem alongamento, né? Diferente dos animais que só dividem, as plantas, além de dividir, a célula se alonga, ela aumenta de tamanho, né? Então, eu vou pegar exatamente essa região aqui. Eu descarto o ápice e pego esse fragmento de coleóptero que está abaixo do ápice, usando uma guilhotina. Então, eu coloco todos eles enfileirado, vem com essa guilhotina que tem 2 lâminas de gilete não. Ah, isso aí, Gillette mesmo. Depois eu vou cobrar o merchandise do Gillette. Mas são 2 lâminas de barbear. Lâminas de barbear que são paralelas, né? E elas têm uma distância entre si de 4 milímetros. Então, quando eu corto com a guilhotina, ela corta exatamente o fragmento de 4 milímetros que eu necessito, né? Coloco, então, esses fragmentos dentro de tubos de ensaio, com 2 ml de solução tampão mais sacarose, dentro desse tubo de ensaio, deixo crescendo na ausência de luz e coloco dentro de um rotor. Qual a importância desse rotor, né? Então, a gente coloca no rotor, na horizontal, ele fica girando, esse tubo, né? Primeiro, para homogeneizar a solução, né? E não deixar com que você concentre, né? E crie um gradiente de difusão da solução em relação aos coleópteros, então isso é muito importante, para garantir ali a oxigenação e tudo mais. E também para evitar a resposta gravitrópica, né? Porque o coleópterozinho, ele consegue perceber a gravidade. Então, se eu deixo ele paradinho, o que acontece? Ele começa a perceber a gravidade, ele começa a encurvar, crescendo contra a gravidade, né? E aí, isso, quando eu for medir, é um transtorno gigantesco, porque eu preciso medir uma medida linear, que eu vou ensinar vocês a fazer. Não sei se todo mundo já usou a imagem J, mas é um programinha muito bom para fazer medida, né? Então, a gente utiliza a medida linear. Se ele entortar, aí bagunçou todo o barato das medidas, tá? Então, eu preciso botar no rotor exatamente para isso, para garantir a não formação de um gradiente de fusão, a oxigenação e não ter resposta gravitrópica. Depois, então, desse período de 24 horas, eu tiro ele lá, né? Depois tiramos os fragmentos, colocamos numa planilha com escala, fotografamos e medimos com o programa Imagem J, tá? E Mayday. Os experimentos são feitos em triplicatas, né? E eu analiso a porcentagem de inibição em relação ao controle. Então, meu controle cresce 100%, o quanto que ele foi inibido em relação ao meu controle. Essa é uma porcentagem, é uma regra de 3 simples, onde eu meço a porcentagem de inibição em relação ao controle. Deixa eu ver.
aqui para vocês verem como é que é, né? A guilhotina, que eu falei para vocês, que são essas duas lâminas de barbear paralelas, né? Que eu venho e corto os fragmentos, eles são muito tenros, né? Muito macios, fácil de cortar. Só precisam estar paralelos para que eles fiquem retinhos, né? E aqui, esse aqui foi o que a gente fez até sábado agora, o ensaio no produto Matheus, que deu um resultado super bom, né? Que eu tenho controle, então ele dobra de tamanho em 24 horas. E aqui eu tenho o produto dele, que foi feliz da vida, porque teve uma lição super boa. É um produto que ele isolou da planta, né? Então tá aqui uma atividade bem inibitória. Essa é a planilha que a gente tem, e cada quadradinho desse aqui tem. Travou aqui pra mim. Sara, você continua falando? Pessoal, vocês estão ouvindo a Sara? Travou pra Pra mim também travou. travou. A Sara travou. Ixi. Acho que já tava travando antes pra mim um pouco, ela falando. Nossa. Gente, alguém anotou qual que é a maior utilização do rotor? É para não ter gravidade de gradiente de gravidade, mas o quê? Resposta gravitrópica e para evitar um gradiente de difusão e oxigenação. Eu acho que é para Nossa, tá, peraí. Gradiente de quê? de difusão e de oxigenação, alguma coisa assim. Eu anotei rápido da segunda vez que ela falou. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa concentração de solução de sacarose. Para evitar, né? É, que tem esse gradiente. E da gravidade, como é que você colocou? Para É não uma resposta gravitrópica, para evitar a resposta gravitrópica. Que é assim, Obrigada. acho que é isso. Também não sei, né? Tipo, eu anotei aqui rápido o que ela falou, mas eu acho que essa parte de difusão tem a ver com a sacarose. Diferença de gradiente, né? Porque essa sacarose deve separar. Tá, obrigada. Gente do céu. Tá todo mundo aí? Eu perdi alguma vida, não, né? Nossa, Deus. É porque somos 4 pessoas utilizando a internet, aí eu acho que o negócio deu tilt aqui, sumi bonito. Vamos lá, então. Projetando aqui. Ixi, agora não é possível que ele vai carregar do início da aula. Ah, que bom, deu tempo até de ir no banheiro. Já tá gravando ainda. Ai, que ótimo, começou do início. Ai, 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 já tô lá no slide 30 e tanto já, né? A graduação do aula à noite, impressionante como a qualidade da internet é totalmente. Diga. Sou eu, a Jeffne. É só para confirmar aqui, que na verdade, é só para confirmar mesmo que é isso. O rotor ele serve para resposta gravitrópica, para evitar essa resposta gravitrópica e para homogeneizar essa solução de sacarose, evitando um gradiente de difusão e oxigenação. É isso? Isso. Tá, eu tinha passado para a Josma e eu queria ter certeza de que a gente estava certo nisso. Perfeito, é isso mesmo. Então, você acaba evitando que isso seja uma variável a mais no seu ensaio, né? Ai, cara, acho que naquele vídeo, eu não botei o rotor aqui, mas naquele vídeo que eu gravei para vocês lá, eu mostrei ele, né? Ele foi feito até uma oficina de fundo de quintal, assim, porque a gente precisava de muitos tubos e aí a gente conseguiu alguém que fizesse pra gente. Ele nem apareceu aqui na foto. E aí a gente tem o resultado. Agora a gente já sabe interpretar, né? O resultado. Então, daquele disulfeto lá que eu mostrei para vocês no ensaio, daqueles produtos sintéticos,
a gente testou 1, 2, 3, 4, 5 doses diferentes, né? Em escala logarítmica aqui. Então, a dose mais alta, que era 1000 micromol de cada um dos produtos, 300 micromol, 100 micromol, 30 micromol e 10 micromols. Então, aqui de novo, por que eu faço diferentes doses? As diferentes doses são importantes para a gente ver se existe uma resposta dependente da dose, né? Então, esse é um fator muito importante, ver se a gente, inclusive, detecta a história da hormesis. E a gente sempre utiliza um controle negativo, né? Que é a água, que seria sem nenhum outro composto, e o controle positivo, que seria uma molécula que a gente já conhece o efeito dela. Normalmente, no nosso caso, de bioensaio fitotóxico, a gente utiliza um herbicida comercial. Nesse caso aqui, a gente usa o Logran, é um herbicida que nem existe no Brasil, mas era o que o pessoal usava lá na Espanha. Então, a gente utiliza ele como controle negativo, tá? Ou controle positivo, perdão. E aí ele mostra para a gente qual seria a atividade esperada de um produto fitotóxico nessas doses que a gente utilizou. Então, eu preciso sempre usar um produto de referência. Se eu estou buscando um novo antibiótico, por exemplo, eu preciso usar um antibiótico de referência e saber se aquela nova molécula tem uma atividade parecida com ela ou melhor, né? Então, eu preciso sempre ter uma molécula de referência. Nesse caso aqui é Logran, e aqui a gente utiliza glifosato. Simplesmente porque o glifosato é o herbicida mais usado no Brasil, né? Então, a gente utiliza ele como referência, tá? E aqui eu tenho a molécula 13, 14, 15, 10, 11, 12, né? Então, eu tenho diferentes moléculas que eu estou estudando, os números delas estão lá no artigo, não está aqui, né? E aí, eu vou vendo como é que é a atividade dela. Então, veja, essas moléculas aqui, elas tiveram uma atividade inibitória na dose mais alta, maiores do que na molécula 13 e 14, do que o próprio Logran, né? E a molécula 11 e a 15, a gente nem seguiu com elas, porque já teve resultado muito ruim de inibição. Então, lembrando que, perdão, abaixo de 0 é efeito inibitório, acima de 0 é estimulatório, né? Então, é elongação de coleóptero de trigo, como está na legenda do Y, que é a diferença em relação ao controle. Então, o controle é sempre o 0, né? E o que cresce menos do que o controle, para baixo, o que cresce mais que o controle, positivo, tá? Estímulo. E aqui, então, a gente consegue fazer esse tipo de comparação e escolher qual deles eram melhores, né? Então, o 13, o 10 e o 14 chamaram bastante atenção. Já o 15, o 11 e o 12 já tiveram atividade ruim, né? Se comparado com o Logran, que é o herbicida de referência. Então, esses a gente não vai seguir adiante, não vamos fazer mais ensaios com ele, tá? Então, se não deu efeito no coleóptero, esquece, não vai dar efeito em semente, nenhum outro modelo que a gente queira usar, porque o coleóptero é muito sensível. E aí, o segundo bioensaio, que a gente parte depois do coleóptero, é o bioensaio de fitotoxicidade com sementes alvo padrão, que são as STS, né, que é Seed Target Standard. Então, que seria as espécies alvos padrões, em português. Então, essas STS são sementes que já são bem conhecidas quanto à sua sensibilidade, quanto aos seus padrões de crescimento, de germinação. Então, são espécies modelo, né? E pelas fotos aqui dá para ver que dá para fazer uma salada, né? Parece uma salada que dá para fazer com essas sementes. E realmente é possível, né? Porque são ingredientes bem interessantes. Mas são as sementes que germinam rápido, né? Crescem rápido e uniforme, porque isso bagunça toda a nossa estatística. Se a gente utiliza uma semente que tem a dormência, por exemplo, que vai germinar uma hoje e germinar outra daqui a 2 meses. Então, durante esses 2 meses, meu princípio ativo já perdeu tudo, né? Então, minha placa já secou, tudo já deu errado, tá? Então, eu preciso usar sementes que tenham esse tipo de característica, ou seja, germinação rápida, uniforme, né? Crescimento uniforme também, né? E assim, a gente escolheu essas 4, né? Essas 4 são as mais usadas nos experimentos de fitotoxicidade, que é a Allium cepa, que é a cebola, a Lactuca sativa, que é a alface, a Solanum lycopessicum, né, que é o tomate, e a Lepidium sativum, que é o agrião, tá? Então, são essas 4 que a gente utiliza como sementes de espécie alfa padrão. O artigo que padronizou isso, e o mais citado nessa área, é esse que eu deixei aqui embaixo para vocês, a referência dele, né, de 2000, ou seja, tem mais de 20 anos que a gente padroniza esses bioensaios e utiliza esse modelo como espécie alfa padrão, tá? Então, são sementes sensíveis, são sementes que têm um comportamento bastante sensível no sentido de, se aquele composto tiver fitotoxicidade, ela vai detectar, tá? De novo, eu já usei um pouco da minha amostra lá no coleóptero, é pouco,
né? Mas agora eu vou para o ensaio de sementes. Então, eu vou usar uma outra quantidade de amostra. Vou usar em ensaios de espécie-alvo padrão. Se as espécies-alvo padrão não forem sensíveis, eu nem parto para a próxima etapa. Veja que são ensaios que vão filtrando, né, quais são as etapas seguintes que o seu produto vai seguir. Então, se ele não mata o tomate, ele não vai matar a braquiária, entendeu? Se ele não mata a cebola, ele não vai matar capim leiteiro, aí o leiteiro ou outras amarantáceas da vida, tá? Que são extremamente danosas, né? Onde elas ocorrem. Não vai matar outro que a gente tem um problemão aqui, que é o melines, né? Que é o capim gordura. Entendeu? Então, se ele não mata a cebola, se não mata a alface, esquece, porque as daninhas que não vai matar mesmo, tá? Então, é um outro filtro também de atividade fitotóxica, são as espécies alvos padrões. Próximo. Como é que é o protocolo para a gente montar esse ensaio? Então, protocolo bem de linhas gerais, né? A gente usa aquelas placas de Petri menores, então tudo agora in vitro, né? Tudo em placas de Petri. Cada placa dessa vai com 20 sementes por placa. Só que eu não vou ficar... Eu fiz isso no mestrado, né? Há 20 anos atrás. Hoje a gente não faz mais isso, que é contar sementinha por sementinha, né? E ir colocando na placa. Então, o que a gente faz? A gente conta antes as sementes, coloca em Eppendorf e deixa os Eppendorfs com as sementes já contadinhas. Aí, no dia de montar o ensaio, a gente só abre os Eppendorfs e vai jogando as sementes dentro da placa, né? Então, a gente não conta semente por semente, porque isso dá bursite, dá tendinite, dá tudo que você pensar no braço de contar semente por semente para botar em placa. A gente coloca 1 ml da solução para a gente testar, né? E fazemos pelo menos 3 diluições. A gente está trabalhando com extrato e 5 diluições com produtos isolados, tá? Então, a gente usa diferentes quantidades de diluição dependendo da pureza que a gente está trabalhando, se é com extrato ou se é com produto isolado. Normalmente a gente cresce no escuro, tá? Isso é sempre um ponto mais de discussão, mas no escuro a gente prefere crescer assim. Sim. Uma coisa, por que o número com extrato é menor? Porque assim, eu penso assim que se está isolado, o produto isolado, você tem uma certeza maior do que com extrato. Por isso mesmo. Porque como extrato é uma mistura de coisas, você até pode fazer mais. Eu já vi gente fazer também 5 diluições com extrato, não tem problema nenhum. Mas como é uma mistura de coisa muito imprecisa, você acaba aumentando o seu trabalho com uma resposta muito ruim. Agora, com produto isolado, não. É interessante você realmente ter 5 pontos, inclusive para você fazer relação dose dependente, fazer curva de dose-resposta, calcular IC50, né, que é o índice de inibição de 50%. Você precisa de pelo menos 5 pontos. Né? Mas o extrato, como é algo muito generalista, mais do que 3 pode ser feito, mas não vai mudar muito a sua tendência de escolher qual extrato é mais ativo. Agora sim, o princípio ativo isolado é importante você conhecer como é que ele vai se comportar ao longo da atividade em relação à dose. Então, aí sim, você precisa trabalhar com pelo menos 5 pontos, porque você pode calcular o IC50, você precisa de pelo menos 5 pontos, que é um outro parâmetro que a gente usa também para ver a atividade, tá? Certo? Assim como farmacologia também utiliza. A gente faz a mesma coisa que o pessoal da farmacologia faz. O protocolo é o mesmo. A diferença é que eles testam em células humanas, cancerosas e outras células, enfim, com atividades voltadas mais para a saúde, a gente usa célula de planta, tá? Cara, eu acho que esses 5 pontos é meio que padrão quando você tem que fazer uma curva, porque a gente da agronomia também, quando vai fazer a leitura de potássio e tem que ter uma curva padrão pro dado, para a leitura ficar no meio, você fazer a equação, tem que ser 5 pontos. Exatamente, de preferência 2 acima do seu ponto médio e 2 abaixo do seu ponto médio. E aí você se vira nos 30 para chegar nesse resultado. Exatamente, aí torcer para que a correlação fique perfeita. R99. Isso. No laboratório é assim, se não chegar a 99, vai repetir de novo. Para a curva padrão tem que ser por aí, né? Bem, um outro ponto assim, de discussão é com relação ao escuro e o claro, né? Então, eu faço no escuro, a gente omite a relação da luz, porque grande parte dos compostos sintéticos que a gente testa são fotossensíveis, né? Então, de fato, para eles irem para o campo, eles teriam que ter um fotoprotetor associado a eles. Então, a ausência da luz é nesse sentido. Depois de determinado crescimento, por exemplo, alface são 5 dias de crescimento, né? Aí, terminou o 5º dia, eu coloco ela no congelador. Então, eu vou congelar as plantinhas, tá? Só um segundinho, porque minha filha está instalando um violino, eu acho que vocês estão escutando um concerto aí ao fundo. Deixa eu só fechar a porta aqui.
Muito bem. Tá lá, passa pela porta. A gente congela. Então, por que é importante a gente congelar? Porque no bioensaio, se a gente for testar, por exemplo, 4 extratos, a gente gasta mais ou menos umas 300 placas, né? Então, são 300 placas que eu teria que fazer a medida delas todas num dia. Isso não é humanamente possível, né? Por mais que você tenha bastante estagiário, bastante gente para te ajudar, mas humanamente muito difícil. Então, a gente congela por 2 motivos. Para parar o crescimento da plantinha e eu poder medir ao longo do tempo. E 2, para a gente poder deixar a plantinha mais mole, mais fácil de medir. Então, se ela, depois que eu descongelo, ela fica toda molengona e eu consigo esticar ela melhor e fazer a medida linear novamente, né? E aí fica bem mais fácil de fazer esse tipo de medida, tá? Então, o congelamento é algo que facilita muito a nossa vida. O que a gente analisa nesses experimentos? Inibição da germinação, do crescimento da parte aérea e da parte radicular. E a gente separar parte aérea e parte radicular em planta, é muito curioso que para grande parte dos estatísticos isso parece medir a cabeça e medir o corpo, né? Por que você separa as 2 partes da planta? Não faz o menor sentido, não sei o que, blá, blá, blá. Talvez para animais realmente isso não faça, mas para as plantas fazem. Porque as plantas têm um balanço de distribuição energética do que vai para cima e do que vai para baixo. Então, qualquer coisa que altera essa proporção do que vai para cima e do que vai para baixo, a gente consegue diagnosticar se a gente medir separado, né? Então, às vezes eu posso ter planta de 5 centímetros, mas uma está investindo 2 centímetros para cima e 3 para baixo. E a outra pode estar investindo 1 para cima e 4 para baixo. Então, eu consigo ver mudanças de proporções de investimento em crescimento de parte aérea e em crescimento de parte radicular. Então, por isso que a gente separa. Então, a gente acaba com 3 parâmetros, né? De inibição da germinação, do crescimento da parte aérea e da parte radicular, nesses bioensaios de fitotoxicidade. Então, tá aqui as minhas plaquinhas, né? Então, eu coloco as 20 sementes dentro. Acho que o desenho não tá com 20, mas só esquematizando para vocês verem. Lembra que eu contei essas sementes antes, né? Então, uma semana antes a gente fica lá contando semente, colocando dentro dos ependófilos, depois a gente só abre esses ependófilos e distribui nessa placa. Embaixo da placa tem papel filtro, que vai garantir a umidade dessa placa, para que a semente possa, então, absorver o líquido que eu vou colocar aqui dentro. A gente faz 4 placas por cada dose, né? Então, eu faço 4 repetições por cada dose, 4 espécies-alvo, no caso desse pente-alvo padrão, 1 ml por placa, e depois eu fecho essa placa com parafilme. Então, eu preciso selar essa placa para garantir que esse material não vai evaporar, né? Então, a gente já tentou fazer sem selar e ela seca de um dia para o outro. Então, por mais fechadinha que a placa seja, não pode deixá-la sem o parafilme. Então, a gente sela uma por uma, identifica, né, essa planta e deixa crescendo na câmara de crescimento, nesse caso aqui a 25 graus Celsius, durante um período determinado. Cada espécie tem um dia ótimo para crescer. E aí, depois desse período, a gente congela. Então, aqui à direita, nessa figura, é uma imagem do Imagem J, tá? Então, para quem não conhece, é um programa muito, 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 muito importante. Ele é livre, né? O download gratuito. Eu vou até postar o site ali para vocês, para fazer medida de foto. Então, ele mede área, ele mede densidade. Então, se você quiser um monte de pontinhos, saber qual é a área, qual a densidade de bactérias, de fungo, de esporo. Então, ele mede muita coisa legal usando foto, tá? E nesse caso aqui, a gente faz o feijão com arroz com Imagem J. Ele tem uma quantidade infinita de possibilidades de trabalho, mas usado exatamente para fins biológicos. A gente usa o feijão com arroz porque a gente usa medida linear. Então, a gente mede a gente tira a foto da plantinha esticada. Então, esse é um outro trabalho também, né, que exige bastante paciência, que é descongelar as plantinhas e esticar plantinha por plantinha. Então, a gente estica essa plantinha, tira a foto, e depois a gente vem no Imagem J e mede a parte aérea, depois mede a parte radicular. Então, por isso que ela precisa estar bem mole, né, bem esticadinha. Isso aqui é rabanete, e rabanete é um dos mais difíceis de esticar. Ele é resistente, mesmo depois do congelamento. Então, ele ficou meio tortinho ali. Então, para isso, você precisa fazer projeções e estimar mais ou menos o tamanho. Antes do Imagem J, o que a gente fazia? A gente media em paquímetro. Então, a gente esticava as plantinhas, vinha com o paquímetro, media plantinha por plantinha e ia gritando os valores, para alguém anotar, né? Então, você tinha que ter alguém, companheiro, que anotava os seus valores, e aí você jogava as plantinhas fora. Aí esse caderno molhava, ou ele sumia, o cachorro comia, né? Na verdade, esse negócio de cachorro comer, eu tenho uma melhor do que cachorro comer, né? Eu pedi um trabalho para entregar,
E aí, professora, o meu trabalho aconteceu um negócio terrível com ele. Ele falou, o cachorro comeu, o irmão rasgou, aquelas clássicas, né? Aí ele falou, não, aconteceu um negócio terrível. Eu tava vindo para cá, para a universidade, e eu tava estudando o trabalho. E eu tava lá sentada no ônibus, estudando o trabalho e tal, para quando eu chegar aqui, né, eu saber do que eu ia falar. E aí a pessoa que tava atrás de mim abriu a janela do ônibus e a janela puxou meu trabalho para fora do ônibus, né? Então ele sugou o trabalho do menino para fora. Então, tudo pode acontecer, né? Se você anotou os dados num papel desse, que foi sugado pela janela do companheiro de trás, você perdeu todos os seus dados, né? Então, realmente, a imagem J veio para melhorar muita coisa na questão dos dados, né? Você não perde mais o papel, a foto a gente já tira no celular, que já vai direto para o Google Fotos, né? E eu posso medir com o tempo. Ah, essa medida está duvidosa, eu volto na foto e meço de novo. Ao contrário de quando eu estava anotando, eu não tenho mais a plantinha para medir, né? Então, a imagem J realmente veio para muita coisa e é gratuito. Então, vocês podem medir um monte de coisa que vocês quiserem, desde que vocês tenham escala, tá? Então, aqui do lado, veja, é importante eu ter uma reguinha, ou no caso de coleóptilo, cada célula daquela tem um tamanho conhecido, né, que eu uso para fazer uma escala, tá? Então, fica aí a propaganda do Imagem J. Aqui, esse aqui é gergelim, com 5 dias de crescimento, e aí eu consigo medir a parte aérea, né, que a gente chama de chute, e a parte articular, que a gente chama de root. Tá? Então, chute, root, que é o que vocês vão ver aí no trabalho, é exatamente essa distinção aqui do colo, dessa região de transição entre a parte aérea e a parte radicular. Bem, vejam que pela coloração das folhas, essa planta não cresceu no escuro, né? Foi no claro, na presença de luz, tá? Então, essa é sempre uma polêmica quando se trata de presença de luz. Aqui tá a escalinha do lado, tá? E aí eu fiz um tutorialzinho bem porco aqui, eu acabei de fazer até, de como usar a imagem J, mas se caso vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer aqui. Vocês abaixam e eu ensino vocês a usarem, porque ele é bem interessante. Aqui tem o link do download dele, né? Cuidado para não baixar fora disso, porque pode ter aquelas coisas de vírus. Então, esse aqui é o programa, tá? Essa fotinha do fundo aqui é meu fundo de tela. E aí eu tenho aqui, é uma quaresmeira, tá? Belíssima, né? E aí eu tenho aqui meu programa, é simplesmente isso, né? Aí eu importo a foto, tá? Eu venho aqui em Open, File Open, aí eu abro o arquivo da foto, tá aqui o arquivo da foto, tá? E a partir do arquivo da foto, eu calibro, então eu venho aqui em Analyze, Set Scale, aí eu digo para ele uma medida conhecida, então eu venho aqui e meço 20 milímetros. Aí eu digo para ele que daquele ponto a aquele ponto é 20 milímetros. A partir disso, ele vai transformar pixel em milímetros. Então, ele vai transformar o valor da imagem na medida que eu padronizei para ele, tá? E aí ele monta uma planilhazinha do lado, tá aqui, né, a planilha do lado. Aí eu consigo fazer várias análises ao mesmo tempo, então eu preciso acionar esse ROI Manager aqui, para que ele possa fazer várias medidas ao mesmo tempo. E ele monta uma planilha do lado ali com os comprimentos, ângulo, média máxima, média mínima, área, né? Mas eu só uso comprimento. Então, tá vendo? Eu uso realmente o básico do básico do programa, mas ele tem uma infinidade de coisas para usar aí nas diferentes áreas que vocês queiram, para fazer medidas, tá? Então, ele é muito bom nesse sentido. Daí eu peço esses comprimentos, e com esse comprimento eu vou e faço as minhas análises seguintes, tá? E aí eu chego a esse gráfico, né? Aqui eu tô com as 4 espécies alvo padrão, tá? Então, essa aqui eu botei a citação do artigo, né? Eu tenho ali alho cepa, que é cebola, lactuca sativa, que é alface, lepidium sativum, que é o agrião, e o solânico péssicum, que é o tomate, né? Tomate muda de nome por ano, viu? Cada ano que vocês forem consultar, vocês vão ver que o tomate está com um nome diferente, né? Mas, atualmente é o solânico péssicum. No eixo Y, eu tenho a diferença em relação ao controle, né, a porcentagem da diferença em relação ao controle, e no eixo X eu tenho os produtos que são testados, em diferentes doses. Veja, eu tenho 5 doses, porque eu estou trabalhando com produto. Então, eu tenho 1000 micromolar, 300 micromolar, 100 micromolar, 30 micromolar e 10 micromolar. E eu tenho ali produto 1, 2 e 3, tá? Então, eu testei 3 produtos em 4 sementes e 5 doses, né? Então, isso vai sempre multiplicando aí a quantidade de análise que a gente faz. Tem o Logran, que é o meu herbicida de referência, né? E em cada coluna dessa, a gente tem o efeito na germinação, na primeira coluna, o efeito no crescimento da raiz, então root length, e depois shoot length.
Então, vocês conseguem observar os 3 parâmetros que a gente analisa no mesmo gráfico. Germinação, crescimento da raiz e crescimento da parte aérea. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim? Então, tá bom. As cabecinhas estão vivas aí, eu consigo ver aqui. Então, eu tenho aqui os 3 parâmetros que a gente analisa, tá? No mesmo gráfico. Então, veja que é um gráfico rico em cima de informação. A gente batendo o olho já vê que o tomate é mais sensível porque a gente vê barras pretas com uma frequência um pouco maior do que as outras, né? E a gente vê que a alface é menos sensível, porque eu tenho também barras negras menores do que as outras, né? Mas com isso eu consigo saber quais são as espécies mais sensíveis, quais são as mais tolerantes e qual produto é mais eficiente, tá? Então vamos pegar aqui alho seco, que seria a cebola primeiro. Se a gente for analisar a germinação, não tem efeito nenhum na germinação, tá? Alface também, tem um efeitozinho aqui do produto 1 na dose 100 micromolar, um ponto perdido aqui no espaço, mas de forma geral, germinação um parâmetro muito ruim. Isso eu venho aqui em agrião, desse também, para o terceiro gráfico. Também efeito de germinação, um ponto aqui só, né, do produto 3. E aí, se eu venho para tomate, que é mais sensível, aí sim eu consigo observar algum efeito na germinação, tá? Mas mesmo o Logran, tá vendo? O Logran também não causa efeito da germinação. Então, mesmo o tomate, o efeito da germinação é bem menos expressivo que no crescimento. Pode falar, Nini. Eu não tô conseguindo entender esses gráficos. Tá muita informação e meio complicado para mim. Que ótimo. Nós estamos indo por etapa, para ver se a gente vai conseguindo acompanhar o gráfico. Mas, ó, o princípio básico dele é, no 0 é meu controle. Tudo que cresceu menos do que o controle vai ficar negativo, certo? Mais próximo de 100 significa que ele parou do jeito que eu coloquei, ou seja, não cresceu nada, 100% de inibição. Ok? E as diferenças de cores das barras reflete a diferença de dose que eu utilizei. Então, desde a dose mais alta, que é a barra mais negra, escura, preta, até a barra branca, que é a dose mais baixa. E aí eu tenho um gradiente de dose entre esses 2 pontos, certo? E aí eu tenho aqui as 4 espécies que eu estou analisando. Dentro de 4 espécies eu tenho 3 parâmetros diferentes no mesmo gráfico. Então, é isso que eu estou chamando a atenção, que realmente é muita informação gráfica para a gente analisar. As letras diferentes são o resultado do teste estatístico que está aí embaixo, tá? A letra A tem um valor de significância mais baixo, a letra B tem um valor de significância mais alto. Isso mesmo. Então, A significa que é diferente em relação ao controle, B também, mas B com um grau de significância um pouquinho mais alto. Entendeu a visão geral do gráfico? É muito importante a gente aprender a interpretar isso. Muito, muito importante, porque senão todos os artigos que vocês vão ler, vai ficar um vazio enorme da gente não conseguir entender como é que os dados estão sendo analisados. Esse daqui é o mais usado, é a forma como eu uso, e meu grupo de origem também, né? Mas existem outras formas também do pessoal mostrar inibição, que eu até vou mostrar mais para frente, porque a revista pediu que a gente trocasse. Mas eu não gosto muito. Por que eu gosto de porcentagem de inibição? Ana, você quer falar alguma coisa? Acho que você levantou a mãozinha. Não, eu ia perguntar se esses 3 eram repetições, mas aí eu consegui enxergar. Que é a primeira germinação, né? Aí é feito com semente, deve ser. Uhum. Aí Porque... Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa. Você vê minha setinha mexendo aqui? Não, né? Não enxergo. Ai, que droga. Eu não tenho um laserzinho, Nem nada setinha, aqui. nem laser. Mas enfim, eu tô aqui mexendo com a minha setinha, crente que vocês estão vendo. Mas é isso mesmo. Cada blocozinho desse dentro de cada espécie, é isso que você falou, né? Germinação, root length e shoot length. A raiz e a parte aérea. Uhum. Tá bom? Então, o que eu posso fazer para vocês, por exemplo? Eu posso dar um monte de foto para vocês medirem no Imagem J e vocês gerarem um gráfico desse. Gostaram da ideia? Não, né? Eu gosto dessas caras sinceras. Eu amo essas carinhas sinceras. Mas eu dou as fórmulas, dou tudo para vocês montarem uma planilha no Excel, né? Usando os dados que eu vou disponibilizar. Porque vocês iam montar um ensaio desse, né? Então, como vocês não montaram, mas eu já vou dar as fotos, aí vocês medem as fotos, usando uma imagem J, aí pegam esses dados, colocam numa planilha, faz os cálculos de porcentagem de inibição e montam um gráfico lindo como esse. Esse gráfico é perfeito. E olha, só tem 3 produtos aí, né? Sendo testados. Diga, Ana. Prof, então o controle ele nunca, entre aspas, é mostrado nesses gráficos, né? Ele não é enfatizado, a gente só assume que ele está no 0.
Isso mesmo, Ana. A sua colocação é perfeita e podemos reforçar isso mais uma vez. Isso foi na minha tese. Tinha uma professora da química que estava na minha tese e ela não conseguia entender isso de jeito nenhum. Então, eu tentei explicar de várias formas. Aí, por fim, acho que ela se convenceu, ela cansou. Mas não é fácil mesmo de entender isso, né? Porque o controle não aparece. Então, ela ficava assim, mas cadê o controle? Cadê o controle? Eu falei, não, o controle não aparece porque ele é meu valor de referência. Tudo que está acima do controle é positivo e tudo que está abaixo do controle é negativo. Tá? Então, o zero ali é o meu controle. Mas ele não está aparecendo aqui porque eu usei ele para fazer o cálculo. Tá. Então, se vocês fizerem o cálculo, vocês vão entender por que o controle não aparece. Porque eu vou usar a diferença do tratamento, menos do controle, dividido pelo controle, vezes 100. Então, é como se fosse a porcentagem de inibição. Por que eu acho legal? Já vou te passar, Jeff, a palavra. Por que eu acho importante porcentagem de inibição? Por que eu gosto? E eu só mudo quando a revista é muito boa e pede para mudar. Porque ele relativiza os valores. Entendeu? Então, assim, a cebola, nesse período aqui, ela tá desse tamanho. Já o tomate, ele tá desse tamanho. Então, quer dizer, se eu tenho plantas de tamanhos diferentes, eu não consigo comparar se eu estiver medindo só o tamanho dela. Porque o tomate vai estar assim grandão. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco, vocês vão ver isso que eu tô falando. E a outra tá desse tamanho. Então, você olha, um é mais sensível, outro... Não é porque eles crescem de tamanho diferente. Aqui não. Como eu relativizo todo mundo, eu crio essa porcentagem em relação ao controle, o que eu tô medindo aqui é o quanto que inibiu em relação ao controle. Independente do controle crescer 10 centímetros ou crescer 2. Tá? Então, por isso que eu gosto muito desse tipo de análise. Porque ele acrescenta nesse sentido. Diga, Jeff. Deixa eu só terminar rapidinho. Desculpa, Ana. Perdão. Não, para gerar esse gráfico a gente vai medir tudo, controle e germinação, raiz e parte aérea. Depois a gente coloca meio que ocultando esse controle, é isso. Não, você não vai ocultar o controle, você vai usar o controle para fazer o cálculo da porcentagem de inibição. Tá. Porque para porcentagem de inibição você precisa do valor do controle. Uhum. Certo? Eu vou deixar vocês quebrarem bastante a cabeça. E aí depois eu dou uma planilha prontinha que eu tenho, que é só colocar os dados. Mas enquanto isso, é importante que vocês entendam como é que a gente analisa. Okay. E aí para isso vocês precisam ter os dados, transformá-los em relação ao controle, que eu vou passar a formulazinha, que é o tratamento, menos controle, dividido pelo controle, vezes 100. E aí a gente consegue chegar na porcentagem de inibição. Tá? Diga, chefe. Agora, desculpa, Ana, terminou? Essa parte 1, 2 e 3 aí, que são os números depois do lograma, é que eu não consigo ler aqui na legenda, já forcei aqui, mas eu não consigo. Esse seria o quê? Isso, eles são uns produtos. O número 1... São diferentes produtos. Isso, é tirosina. Mas você extraiu ou que você... Que foi extraído da planta. Esse artigo até um de vocês analisou, esse artigo, um grupo. Que a gente tirou da planta, é um produto puro, são lactonas até. Santa Marina, isso, e são 3 lactonas. Então, isso aí a estrutura delas está no trabalho. Então, o trabalho tem a estrutura e o númerozinho do lado. Aí é aquele número que é esse número aqui do gráfico. Com relação ao e-mail de você já coloca, toda vez que você tira foto, você coloca a escala. Toda foto necessariamente tem que ter uma escala. É porque a gente faz diferente lá no laboratório quando usa ele, até porque a gente mede muitas imagens, eu meço muitas imagens. Então, eu já abro uma pasta com ele todo e já faço a calibração única. Só que a imagem tem que estar na mesma resolução. Na mesma resolução, na mesma escala, né? Você mede o quê? Célula? Eu faço medição da parte de anatomia. Para anatomia? Isso. Aí eu já faço, eu abro, eu importo, na hora de importar, eu importo todas as imagens. E eu já só calibro no início. Aí ele já usa aquela calibração global. E eu só desativo quando eu saio do programa. Aí adianta bastante o trabalho, porque aí no caso não tem que calibrar toda vez. E até porque quando, por exemplo, a minha calibração é diferente de outra pessoa. Eu já anoto o pixel lá. Ao invés de ir lá e calibrar, eu só faço a barrinha lá de calibração e coloco. Não, com certeza. Pixel, legal. Tanto. Que aí já fica o mais padrão possível. Quando isso é possível, é interessante, né? No nosso caso, eu teria que tirar da mesma altura, né? Da mesma distância. E nem sempre a gente... Ai, meu Deus, minha internet. Tá. Nem sempre a gente consegue, mas para anatomia é interessante, porque já que você mexe todo mundo na mesma escala,
Desde o cabelo, né? Mas é um ótimo programa. Que bom saber que você já utiliza e vai poder ajudar os colegas aí. Aí era só isso mesmo. Ah, então tá bom. E aí, então, a gente consegue ver, né, qual deles foi o mais ativo em relação ao hologram. Né? A gente vê que à medida que a diluição vai acontecendo, a atividade vai diminuindo também, né? E a gente tem produtos melhores e outros piores dentro dos três que estão sendo analisados, né? Além de espécies mais sensíveis e espécies menos sensíveis. Então, o que a gente pode dizer? Ah, a alface foi a menos sensível? Foi. A alface foi a menos sensível, que você vê que nenhum dos produtos tiveram um efeito tão importante assim. Ah, e o tomate foi a espécie mais sensível? Foi, porque você vai ver que tem uma inibição maior, né? Inclusive, é maior do que o hologram, no crescimento da parte aérea, por exemplo, e no crescimento da raiz, nas doses mais altas, tá? Então, aqui a gente tem um raio-x geral, era algo que vocês iriam montar no laboratório, um ensaio das espécies alvos padrões, de como que a gente analisa e como a gente gera esses resultados quando a gente está analisando o extrato, o produto, fração, ou coisa parecida, tá? E lembrando que de trás disso, de cada barrinha dessa, a gente tem 4 placas, a gente faz em 4 réplicas, né? E o valor que está aí é uma média dessas 4 placas, cada uma tem 20 sementes, então são 80 medidas para cada uma dessas barrinhas, tá? 80 não, né? 160, porque a gente mede parte aérea e parte radicular. Então são 160 medidas para cada barra dessa daí, tá? Entendido? Mais alguma dúvida com relação à análise do gráfico? Leni, tá tudo tranquilo agora? Eu só queria saber o que é hologram. Ah, hologram é um herbicida. É um herbicida comercial, que a gente já conhece a atividade inibitória dele, e a gente usa ele como controle positivo, tá? O que No é caso, controle positivo e negativo? Eu não entendi exatamente isso. então, controle positivo e negativo são 2 tipos de controles que a gente faz para ver o máximo de atividade possível que aquele composto tem, ou seja, a ausência do composto, que é o meu controle negativo. É o máximo que aquela planta pode crescer sem nada presente, né? Então, eu vou botar ali a minha solução tampão, o meu meio de cultura, qualquer coisa assim, sem nada, nenhum princípio ativo para ser testado. E o controle positivo é aquilo que vai inibir o máximo que de inibição, possivelmente, que eu consigo atingir usando alguma coisa que eu já conheço a atividade. E no caso de ensaios fitotóxicos, a gente utiliza herbicida como controle positivo, tá? Para poder mostrar o máximo de inibição que é possível, conhecida, dentro de uma molécula que a gente está estudando esse princípio ativo. Então, controle positivo seria o hologram, controle negativo seria usando somente a água, ou somente o meio de cultura, ou somente a solução tampão, tá bom? Entenderam as diferenças de controles? Diga, tem 2 mãozinhas aqui, deixa eu ver quem são. Joisman. Professora, aí, analisando geral mesmo, a gente pode falar que, em comparação ao hologram, os produtos 2 e 3 foram os mais satisfatórios. Comparação com as 4 culturas, comparando com o hologram, seria o 2 e o 3, porque inibiram mais, é isso? Tem uma repetição de inibição maior. Sim, Isso. sim. E a dose 2 e seria, 3. então, 100 e 300, né? 1000. 1.300. Isso mesmo. Então tá. Jeffne. Só uma dúvida agora com essa relação ao controle, porque todos são comparados com relação ao controle, né? Eu comparo com controle positivo, então. Com controle negativo. Da água, isso. Aí o positivo seria o hologram aí, no caso. Isso, que vai refletir o máximo de inibição que eu posso ter. Então, eu não comparo com os outros. Eu comparo ele, que eu comparo o controle negativo com o positivo. É isso? Não, os meus dados nos meus produtos, eu estou comparando com o meu controle negativo, que seria o máximo que a planta cresce sem nenhum produto, sem negativo de produto, né? E aí o hologram, ele é um produto a mais, tá? Então ele vai funcionar como um produto a mais, aonde eu tenho um máximo de atividade, eu tenho um máximo de inibição, porque ele já é um herbicida comercial e a gente conhece que ele tem esse efeito inibitório. Eu quero saber se os meus produtos é parecido com ele. Pois é, porque aí no caso ele está como controle positivo. Isso. Aí então eu comparo o negativo com o positivo e o negativo com todos os outros. Sim. O hologram está em relação ao negativo, sim. Tá, agora eu entendi sua colocação. Diga, Leni. Por que no gráfico não mostra o controle negativo da água? Porque ele foi usado para fazer o cálculo da porcentagem de inibição em relação a ele.
Ah, Então, tá. ele não vai aparecer aí porque todo mundo que cresceu acima dele, a barrinha tá para cima, e todo mundo que cresceu abaixo dele, a barrinha tá para baixo. Tá? Então, por isso que ele não aparece aí. Certo? Então, beleza. Botou de dia para botar vocês com a mão na massa para mexer isso aí, aí vocês vão começar a fazer o de vocês e vocês vão entender. Muito bem. Mais alguma outra questão? Jeffne? Não? Tá. E aí, um outro ensaio que a gente faz depois das espécies alvos padrões são usando sementes mais vigorosas, né? Plantas mais resistentes. E uma delas podem ser as plantas daninhas, né? Que é o que a gente utiliza lá no laboratório. Algumas têm exigência de luz para germinar, então precisa estar atento a isso, né? Muitas dessas daninhas são fotoblásticas, positivas, que demandam luz para germinação. A gente faz uma seleção daquelas que são mais importantes para a cultura que eu quero estudar, né? Eu quero as daninhas mais importantes do feijão. Aí eu vou atrás delas e uso essas sementes. A gente tem empresas especializadas em venda de sementes de espécies daninhas, graças a Deus. Então a gente compra essas sementes, né? Então você nem precisa ir no campo ou cultivá-la. Então existe uma empresa que faz isso lá em São Paulo que vende para nós sementes de espécie daninha. E são espécies bem menos sensíveis, né? Então, se não matou tomate, não vai matar a braquiária mesmo, como eu estava falando para vocês. Aqui tem um folderzinho que eu achei aqui da FMG, né, do Instituto de Ciências Agrárias de lá, mostrando as carinhas de alguns. Talvez a projeção não esteja tão boa para vocês, mas mostrando que a família das amarantáceas, as asteráceas e as poáceas, que não estão aí, são as 3 grandes famílias de espécies de plantas daninhas, né? Lembrando que a definição de planta daninha é aquela planta que está no lugar que você não queria que ela tivesse, né? No ambiente natural dela, ela não faz mal para ninguém, ela está lá super bem, feliz e fazendo parte do ecossistema natural. Mas se ela não está no lugar que eu não quero, eu considero ela como daninha. Uma visão bastante agronômica da situação, né? E nesse infográfico que eu tirei da Singenta, inclusive, né, achei lá no Google, mostrando a porcentagem de perda que você pode ter na produção se você não faz esse tipo de controle, né? Então, se eu não tiro as plantas que são as invasoras, as daninhas do meu sistema cultivado, eles podem reduzir a produção em escalas bem grandes, né? Então, 9 bilhões de custo anual de resistência no Brasil são acrescidos pelas perdas de produtividade, né? Eu posso ter aí, no caso da soja, que é a campeã de uso, né, de herbicidas, uma perda bastante expressiva se eu não fizer o controle das plantas daninhas, né? Então, é o que eu falo para vocês, elas não fazem mal para ninguém desde que elas não estejam no lugar errado, competindo por luz, por nutrientes, por água, né? E assim diminuindo a produtividade de outras plantas, tá bom? O que esse da Singenta traz aqui, né, nesse caso do capim amargoso, por exemplo, é de um ano para outro, né, o aumento da perda de produtividade causado pela presença desse capim, se ele não for controlado. Professora, mas antes dos herbicidas, como é que a gente fazia então para controlar, né? Então, os nossos avós ou bisavós de vocês, já que vocês estão uma geração depois da minha, usavam enxada, né, gente? Então, tinham que capinar. Tinha que ir para o campo, capinar, tirar as daninhas, porque as daninhas diminuíam a produção de milho, a produção de tudo que eles cultivavam, de mandioca, né, de cana. Então, o que eles fossem produzir realmente tinha que ter essa remoção mecânica nesse caso. Hoje a gente faz a remoção química, né? E essa remoção química veio facilitar aí a produção de larga escala, porque hoje ninguém mais quer ir para enxada, né? Sara, mas se for capim amargoso, não tem outra solução não. Vai enxada, porque O bichinho produto hoje já não tem, né? Que acho que eu vou falar agora na próxima slide. Não, daqui a pouco, sobre resistência, né? Então, a gente já não consegue mais quimicamente alguns tipos de planta, né? Alguns tipos de planta já não respondem. Então, a gente tem um aumento crescente a cada ano de número de surgimento de novas espécies resistentes ao controle químico. Então, a enxada ainda é um recurso, mas ninguém quer ir mais pra enxada não, né? Eu vejo lá na minha mãe, meu filho, parece um matinho lá, já vem com a bomba e passa herbicida. Sara, Diga. só complementando, a gente falando do tomate, né, que você falou que o tomate é muito sensível. Hoje, numa lavoura de tomate, para a maioria do controle de plantas daninhas, tem que ser na enxada, porque senão se mata o tomate. Exatamente. São poucos produtos que você pode aplicar para controlar essas plantas invasoras e que não atrapalham o desenvolvimento do tomate. Então,
Quanto tempo Direto. dura um pé de tomate? O ciclo é 120 dias. Depois de 120 dias você joga fora? Planta Não, de e você novo? colhe. Não, é porque a gente planta industrial, né? Ele é Aham. rasteiro, não é aqueles Ah, tá. envarados. Ah, Então você entendi. colhe uma vez, você tira da Acabou. lavoura. É. Uhum. Pois é, dependendo do tamanho da área, isso é bastante trabalhoso, né? Muita gente envolvida, né? E, enfim, trabalho árduo que veio a questão do controle químico sanar, né? Parte dessa questão. Então, a solução agora é a gente ter um tomate que consiga ser resistente a outros herbicidas, né? Mas, enfim, aqui um exemplo desse mesmo trabalho que eu mostrei para você, então é o mesmo gráfico, vocês já entenderam o gráfico, então a gente só está mudando a espécie-alvo, né? Então lá usou 4 espécie-alvos padrões e aqui eu usei 4 plantas daninhas, tá? Amaranto virilis, acho que a amaranto até aparece nessas fotinhas aqui, ó, um monte de amarantácea, que o pessoal chama de caruru de porco, caruru, né? Tem vários nomes comuns, assim, mas é bem distribuída também. Echinococos gales, que é uma invasora de arroz, é uma poácea. Pânico máximos, né? Os espanhóis achavam máximo essa planta, porque é um nome latim, né? Eles entendem o que é pânico e o que é máximos, né? E parece um desespero total, né? Uma planta extremamente desesperadora, que é um capim colonhão, né? O capim enorme, gigante, que cresce e tem uma taxa de produtividade primária altíssima. E a nossa Uroclodecumbis, que é a nossa famosa braquiária, né? Se deu super bem aqui, veio da África, feliz e contente, e como ela gostou do cerrado, né? Muito usada em área de pastagem, mas é uma invasora importante de ambientes naturais também, tá? Então, essas 4 espécies daninhas foram escolhidas para fazer o teste para saber se um desses produtos poderia ser importante, tá bom? Então, vocês observam que existem diferenças nas respostas, né? Aqui eu já consigo observar efeito na germinação de algumas espécies, e que a germinação é um parâmetro menos sensível do que o crescimento, porque o que a gente chama de germinação é simplesmente ativação do metabolismo, né? Então, se eu tenho algum composto que inibe o metabolismo da germinação, é um composto extremamente biocida, tá? Então, o biocida vai matar a vida como um todo, porque o que a planta está fazendo durante o processo de germinação é simplesmente o que a gente faz num ser vivo normal, né? É utilizar a reserva, respirar e usar aquilo para crescer. Não está fotossintetizando, não tem nenhuma rota específica de planta. Então, esse parâmetro mais sensível, né? E o crescimento da raiz é sempre mais sensível também do que a da parte aérea, né? Por onde o composto entra. Então, a gente consegue observar essas diferenças, tá bom? Então, aqui só mostrando o mesmo gráfico, o mesmo estilo de gráfico para a construção. A única diferença é que eu mudei as espécies alvo. Agora eu coloquei plantas daninhas, ok? Um outro escala de bioensaio que a gente pode fazer, tentando simular um pouquinho mais próximo da realidade da vida dessa planta, é a hidroponia, tá? Então, a hidroponia é uma técnica que a gente utiliza, inclusive usando essas bolinhas de vidro, como substrato, mas é um substrato inerte, então ele não vai interagir com o meu produto, né? Já se eu coloco o solo vai fazer a festa, né? Desde a microbiota que começa a degradar meu produto, a esse material ficar dissolvido nas partículas do solo que tem carga, então nem sempre tudo que eu deixo disponível para a planta, ela realmente vai usar, né? Então a hidroponia me permite otimizar isso e descobrir se esse produto é ativo, primeira pergunta que eu faço, e segundo, qual é a dose, né, que seria a dose ativa. Então, ali em cima eu estou cultivando ali o amarantos, né, e nos 3 produtos que a gente está analisando ali, 1, 2 e o 3, eu tenho aqui meu controle, que é a água, tá, e aqui eu vou diminuindo a dose, colocando a dose mais alta e vou diminuindo essa dose ao longo do tempo. Então, vocês veem que é uma dose mais alta, a plantinha está seca, queimada, necrosada, né, praticamente não expandiu folha. E à medida que essas doses vão ficando mais leves, ela vai ficando muito parecida com o controle. Então, se você observar o primeiro potinho e o último potinho, ela está muito parecida, né? Ou seja, a atividade já perdeu. Essa é uma dose que, em condições de controladas como essa, mesmo reflete que não tem efeito mais nenhum. Ou seja, uma dose que não é mais tóxica, né? Para a planta, tá? Aí a gente utiliza a solução nutritiva, que a gente vai deixar essa planta crescendo durante um período, ou seja, só o que está na reserva da semente não vai ser possível de mantê-lo, né? E em presença de luz. Então, se por acaso esse composto tiver efeito na fotossíntese, eu consigo já diagnosticar aqui. Eu consigo já ver mudanças, né, na coloração das folhas, já consigo ver mudança no tamanho de crescimento e assim vai, tá? Então, a hidroponia já é um nível um pouquinho mais complexo
de análise do efeito desses compostos, beleza? Eu esqueci que a Jefferina é da anatomia, mas que a gente também tem vários trabalhos que o pessoal anda usando anatomia de células do protoxilema de raízes, né? Eu questiono um pouquinho, mas enfim, os resultados são bem interessantes, mas de repente pode ser uma coisa interessante para usar para casa, né? Que a gente vai trabalhar essa questão dos mensais e modo de ação. Aqui, o gráfico que eu falei para vocês, né? Esse aqui foi a primeira vez que eu botei o pé fora do laboratório, que foi na mestrado da Poliana lá na ecologia, junto com a professora Isabel, que é uma ecóloga de mão cheia, né? E então, era uma planta muito interessante, que na foto aqui à esquerda de vocês, a gente tem a mancha dela ali de amargoso, que é o nome comum dela, o nome científico é Lepidoploa aurea, é uma asterácea, e ela usou nos plantios de restauração dela, acho que eu já comentei isso, não sei se comentei isso com vocês, mas ela faz restauração usando muvuca de sementes, então mistura várias espécies, né, prepara o solo, joga as sementes e deixa com que elas vão nascendo, os diferentes tipos de hábito, extratos, né, fazendo ali uma mistura de várias espécies, não plantando muda, né, como um modelo de silvicultura. Aí o que acontece? Esse amargoso nasceu, lá na Serra da Contagem, nasceu um monte, assim, virou um tapete, né, deu tudo errado. Quando a gente foi ver, esse amargoso, ele criou um cinturão de proteção desse plantio, não deixando o braquiário e nem andropógno entrar. Então, mais pro cantinho da foto, vocês conseguem ver já uns capins aí, né? Os capins exóticos. Tentando entrar no plantio, mas ele não deixou. Então, nem andropógno nem braquiária entrou no plantio aquele ano, por conta do amargoso. Aí foi onde a gente começou a investigar se esse amargoso realmente era alopático, e o cara é muito bom. Então, as nativas nasceram normalmente, então as espécies nativas foram nascendo, sem nenhum problema, germinando, baru, copaíba, todas as árvores, todos os outros extratos, mas o capim ficou lá bloqueado, né? E isso é o sonho de qualquer restauração, porque o que limita, né, e muitas vezes diminui a eficiência de uma restauração, são os capins exóticos, né? Eles são muito agressivos e eles acabam abafando as plantas e não deixando as outras crescerem, tá? E aqui a gente acabou mudando o estilo de gráfico porque o pessoal da ecologia não conseguiu entender aquele gráfico que vocês já entendem, e aí a gente acabou usando comprimento. Então, veja, eu tenho 4 espécies aqui no eixo X, né? Eu tenho braquiária, Uroclodecumbis, que é meu capim exótico. Aí eu tenho um capim nativo, né? Outra espécie nativa e 2 árvores nativas. Então, a gente usou os exóticos e inativos com os mesmos extratos. Então, eu tenho ali extratos em doses diferentes, tá? E à medida que eu aumento a concentração, eu aumento a intensidade da cor. Esse é um parâmetro que a gente convencionou, né? E aqui eu usei o comprimento. Então, veja, se vocês compararem Uroclodecumbis, aqui no primeiro bloco de chute, né, e root aqui no primeiro bloco de comprimento, de extrato aquoso, primeiro a letra A é extrato aquoso de folha, e a letra B é o extrato de raiz. A gente queria saber se folha e raiz tinham efeitos diferentes, né? Então, vamos na folha, que foi que deu o melhor efeito. Se você comparar o tamanho da braquiária com o tamanho do L. crisotrica, que é o brinco de princesa, é um capim nativo, vocês vão ver que o capim nativo cresceu muito menos do que a braquiária, tá vendo? Então, esse gráfico, ele engana um pouquinho, mostrando que um cresceu menos do que o outro, mas simplesmente porque um cresce mais do que o outro, né? Então, se eu tivesse feito porcentagem de inibição, eu veria com outros olhos esse tipo de gráfico. Mas aí está o comprimento da planta como um todo. Então, o comprimento da parte aérea e o comprimento da raiz. Lembrando que o que tudo abaixo de 0 é negativo, então a gente teve que falsificar esse gráfico ali, né? Porque para baixo do 0 tinha que ser negativo, mas, enfim, foi como pediu para a gente fazer e a gente fez, porque a revista era boa, senão ele tinha brigado, né? Então, o que acontece? A gente olha que quando eu aumento a dose, né? Então, à medida que eu aumento a dose, eu vou reduzindo o tamanho do crescimento, tanto da raiz quanto da parte aérea. Então, a planta vai ficando menorzinha, né? Em relação à dose mais baixa. E se eu vou lá para a L. crisotrica, lá para o brinco de princesa, mesmo que é outro capim, eu também consigo observar essa redução, mas é uma redução menor do que o que acontece na braquiária, ou seja, a braquiária ela tem uma redução muito maior no crescimento e a raiz, então, muito mais afetada do que o crisotrica, do que o capim nativo. Então, por isso que a folha do amargoso inibia com que a braquiária entrasse, com o capim exótico entrasse, e não inibia tanto assim as nativas, né? Então, permitia que as nativas crescessem, mas as exóticas ficavam lá de fora, e a gente conseguiu provar isso em ensaio no laboratório e no campo, né? Então, a Poliana montou o experimento no campo, mostrando que realmente
as exóticas não entravam, né? Então, aqui uma outra forma de mostrar esses bensais, tá? Então, essa aqui foi a primeira vez que eu pisei o pé fora da terra, porque eu tinha uma ecóloga muito boa me assessorando nesse trabalho, né? E a planta segue lá no laboratório fazendo a parte fitoquímica. Diga, Leni. Eu entendi os gráficos, só que eu não tô entendendo a diferença do A e do B. Porque os dois tratam de shoot e root, e os dois tratam das 5 espécies. Ah, sim. O A grandão aqui no canto superior é extrato de folha. E o B é extrato de raiz. Então, cada bloco são extratos de parte da planta diferente. Ah, tá. Tá? Extrato de folha, extrato de raiz. Certo? A gente fez nas mesmas doses, usando as mesmas espécie-alvo, analisou os mesmos parâmetros, a única diferença é a origem do extrato. Ou é de folha, ou é de parte aérea. Ou de raiz. Raiz a gente não teve diferença, então raiz não influenciou. E o fato de ser um arbusto, né, investe muito pouco em raiz, e ela é uma planta que desaparece na época da seca, se você for procurar agora você não acha. Então ela praticamente investe quase nada mesmo em sistema radicular. É realmente muito em folha, em fruto, né, e no período de seca ela desaparece, tá? Diga, chefe. Você falou em braquiária, qual dessas é braquiária que eu não estou conseguindo ler aqui? Urocloa decumbens, a primeira. Ah, tá. Ó, e o outro é andropógno. É outro capim também invasor, guaiano. Urocloa decumbens é a braquiária. E andropógno guaiano é outro capim exótico também. Os dois primeiros. Isso, pegamos 2 capins exóticos, um capim nativo e 2 árvores no cerrado, tá? Como espécie-alvo. Por quê? Por que a gente usou espécie-alvo? Por que a gente usou espécie nativa, né? Porque a gente tinha uma pergunta, e a pergunta era, será que o amargoso está tendo uma seletividade, né? Será que ele está inibindo mais um grupo do que outro? Por isso que a gente acabou escolhendo espécies representativas nessas 3 escalas. Capim exótico, invasor, capim nativo e as espécies arbóreas, tá? Muito bem. E aí a gente também montou, aí o que eu ia falar com o Joismo, que a gente ia mostrar um exemplo, que a gente usou, na verdade, foi vermiculita. Diga, Ana. Não. É uma pergunta que eu esqueci de fazer. Aquela primeira, então, no campo, né? Aquela primeira não, aquela anterior. Deixa eu voltar, peraí. É a visão no campo. É isso, né? É a visão no campo. Uhum. Beleza. Ó, ela formava ali um gramado de amargoso bonito. Agora que eu cheguei lá, falei, não, deu tudo errado no plantio, né? Porque parecia uma monocultura de amargoso, assim. Mas porque a gente estava falando de planta daninha, a hidroponia, aí no campo. E a próxima é casa de vegetação, é isso? Esse resultado aqui não, esse resultado é em placa, tá? Eu só mostrei a foto para mostrar qual era o problema da planta. E eu nem trouxe o resultado do campo dela aqui, porque é muito complicado. Porque ela fez com carvão ativo, sem carvão ativo, fez parcela fora da mancha, parcela dentro da mancha. Então ela fez vários delineamentos, aí eu nem trouxe essa parte de campo. Eu vou ficar só até na casa de vegetação. Esse aqui é em placa, tá? Ok. Deixa eu ver se é em placa mesmo. Não, esse aqui é vermiculita, que é o próximo que eu vou mostrar. Então para mostrar aqui, porque foi bem mais complicado. Vou deixar para o Fabiano. Fabiano explora isso para vocês lá. Então, esse aqui, como é que a gente fez? A gente pegou essas bandejinhas que vendem nessas casas de jardinagem, colocamos vermiculita, que é um substrato também inerte, né? E esse substrato inerte permite, então, com que eu possa adicionar o meu extrato e ele não interagir com esse extrato. E ela fez também com solo, tá? Então, também tem aqui do lado com solo, que ela também usou na dissertação dela, para poder ver se também o extrato tinha diferenças de resposta se a gente mudasse o substrato. E tem, né? O solo realmente segura parte desse material, a microbiota consome isso como fonte de carbono, então realmente a atividade ela é prejudicada nesse tipo de substrato, embora seja o substrato real da vida das plantas, né? Bem, aqui eu vou só comentar com vocês, não menos importante, mas está em espanhol sim, então vamos treinar um pouquinho espanhol. Fiquei com preguiça de traduzir, que foi a minha professora da Espanha que me passou esse material, para a gente discutir só um pouquinho
da questão da importância desses aleloquímicos para uso na agricultura, né? Então, veja, o Fabiano vai dar uma abordagem bem ecológica com vocês, e no meu caso eu vou dar uma abordagem bem fitotóxica, né? Então, por que a gente procura novos agroquímicos? Por que a gente tem esses métodos de estudo, de isolamento, de purificação, de testagem, né? Para a gente encontrar uma molécula que seja realmente fitotóxica? Porque é inerente, né? A agricultura enfim, a gente sabe que sem comida a gente não vai conseguir viver, né? Então, assim, sem julgar o mérito, nem a questão dos métodos, mas a nossa realidade foi como a gente chegou até aqui, né? Então, aumenta a população, demanda mais alimento, né? E esse aumento da produtividade está relacionado ao uso desses compostos químicos, né? Então, para que a produtividade aumente, eu consigo fazer isso de várias formas, aumentando o consumo de água, né, aumentando a mecanização desse material, desse cultivo, e aumentando o uso de pesticidas, né, ou agroquímicos, então seriam sinônimos, né, dentro de agroquímicos ou pesticidas. Então, todos esses controles de pragas, como fungo, insetos e plantas daninhas, né, são estratégias para você aumentar a produção. Então, se eu controlo inseto, se eu controlo fungo, se eu controlo nematóide, se eu controlo bactérias, se eu controlo plantas daninhas, eu faço com que a planta possa investir e expressar o máximo do seu material genético, certo? E com isso aumentar a produtividade. Então, esses agroquímicos, né, eles fazem referência a compostos químicos desenhados para ser utilizados no controle dessas pragas, né, chamadas então de pragas. E também existem agroquímicos que são estimulantes de crescimento, né? Então, não necessariamente são só malvados, né? Eu posso usar controles usando agroquímicos que são malvados no sentido de matar o outro ser vivo, né? E proteger o ser vivo que está sendo beneficiado pela presença do agroquímico. Mas eu posso ter estimulantes de crescimento, como o caso de auxinas, por exemplo, que estimulam o crescimento, enraizamento, produtividade de frutos, né? Manga também é um grande exemplo que usa gibberelina para induzir floração, né? Então é agroquímico, mas estimulador de floração, por exemplo, né? Exceto os fertilizantes inorgânicos. Então, tudo que é inorgânico não entra dentro dessa categoria. Só para a gente situar um pouquinho. E no caso dos biólogos em específico, a gente não ter ignorância mesmo. Acho que a gente não trabalha muito esse termo de agroquímico. Acho que tudo é agroquímico, tudo é agroquímico, não. Então, os compostos orgânicos não são, né? Então, só são os compostos orgânicos que têm esse tipo de propriedade. Então, os agroquímicos ou os pesticidas, eles são classificados em três. Tem mais grupos aqui, porque eu botei mais, tá? Então, eu esqueci de tirar aqui os 3 grandes grupos. Os herbicidas, de longe, são os mais consumidos, né, no Brasil. Vou mostrar os dados daqui a pouco. Inseticidas, fungicidas, nematicidas, molusculicida, né, e acaricidas. Então, que mata lesma, mata ácaro, né, e faz esses outros tipos de controle. Diga, Estela. Professora, eu tinha visto um tempo atrás que tem até uma questão, assim, que vem sendo levantada há muito tempo para tirar a denominação de agrotóxicos, né? Porque aqui agrotóxicos meio que é um termo bem generalista, ou eu tô errado, ou já mudou, como é que tá esse negócio hoje em dia? Então, eu não acompanho muito essa discussão, vou ser sincera, Estela. Mas, assim, eu não usaria agrotóxico mesmo, porque fica parecendo que tudo é veneno, né? E sempre faz essa relação com a saúde humana. Então, o agroquímico e o pesticidas, né, são os termos que eu vejo mais frequente nessa discussão, né, voltado para essa finalidade de ser compostos orgânicos que têm essa propriedade de proteger a planta, né, proteger a planta de outra planta, no caso herbicida, proteger a planta contra insetos, no caso inseticidas, proteger a planta contra fungo, tá? Então, são compostos orgânicos que fazem isso. Podem ser de origem natural, que é o que eu vou comentar agora, que é o que a gente segue, ou de origem sintética, tá? Mas, assim, essa questão da nomenclatura, realmente, eu não acompanho muito, mas é realmente um termo que eu não gosto muito de usar. Era tipo... É porque na época que eu trabalhei com essas coisas, era uma questão assim, na hora que você ia registrar o produto, por mais que ele fosse baseado em produtos naturais, plantas e tudo mais, ele acabava sendo registrado como agrotóxico. Mas os agrônomos que podiam me dar uma ajuda aí nesse negócio, como é que tá agora? Eu tô com a mão levantada aqui para te responder. Vai lá, Joisma. Não é mais agrotóxico, é defensivo químico. Pois é, porque
Faz sentido, então, né? Que bom, porque realmente a palavra agrotóxico lembra a toxicidade para nós. Então, Isso. sempre fica refletindo que tudo isso é tóxico para a gente, sempre que não são, né? Se usado da forma correta, se usado nas doses corretas, se usado no período de carência correto, são produtos seguros para serem usados para aquela finalidade, né? Para proteger a planta, certo? Já que a gente desligou essa proteção natural que ela tem, né? Das plantas cultivadas. Joyce, quer falar mais alguma coisa? Não era só responder, vou baixar. Então pronto, a Joyce já trouxe aí uma informação mais quentinha pra gente, que realmente eu não entro nessa discussão, mas agrotóxico para mim sempre foi um termo muito generalista e muito relacionado a isso, né? E obrigada, viu, gente? Viu? A gente está aqui em aprendizado colaborativo. E os agroquímicos, eles podem ser tanto de contato quanto sistêmico, né? Então, o contato é aquele que fica na superfície do corpo da planta e vai agir ali, ou ele pode entrar dentro do corpo da planta e fazer parte do sistema circulatório, né? Então, ele tem que ser permeável à cutícula, ou ele entrar pelos estômagos para que a planta possa metabolizar esse material, tá? Então, eu posso ter esses dois tipos também, tá? Então, por que isso é tão importante, esse tipo de estudo, né? Porque a gente tem um consumo crescente, tá? Então, esse aqui eu peguei de uma sociedade, Sindicato Nacional da Indústria e Produtos para a Defesa Agrícola, que é esse gráfico em forma de pizza, e aí a cor azul é a porcentagem de herbicida. Então, dentro dos agroquímicos que a gente utiliza, os herbicidas, eles são em maior porcentagem, né? Seguido ali pelos inseticidas, fungicidas, acaricidas e outros cidas da vida, tá? A quantidade de agrotóxicos vendido no Brasil por décadas, né? Então, nessa década, perdão. Então, a cada ano a gente tem um uso maior, né? Embora a gente esteja atendendo à estabilidade, porque a gente já está chegando num patamar aí onde a gente já utiliza o que está disponível e a eficiência desses produtos também tem aumentado, né? Uma vez que eles têm a questão do manejo integrado, né? Do uso de compostos que são mais específicos e assim vai, tá? Diga, Joisma. Entrei no campo que vocês estão gostando, né? Eu só queria abrir um parênteses e defender a agricultura. Não estou acusando ninguém, eu só Não, estou passando os dados. Não, eu não estou falando que você está ninguém acusa ninguém. É só questão de curiosidade mesmo, que apesar do Brasil usar muito agrotóxico, ele não é o maior consumidor, como muitas fake news falam, né? Sim. Que ele tem um consumo grande por conta da área produção enorme. é grande, né? O Japão ganha disparado, né? Tava vendo essa estatística lá. O Japão é o que mais consome por unidade diária. Se for ver por unidade diária, o Brasil está bem abaixo. Ele só tem o maior consumo por conta que o Brasil é muito grande. Sim. Então, em termos de área, a gente produz muito mais, né? Mas se for usar por área, realmente tem uma outra estatística nesse sentido. Mas esse consumo aumentado aqui, ele vem junto com o aumento de fertilizantes, aumento de outros insumos que são demandados para cultivar planta, para produzir comida, né? Então, ele é proporcional a isso. Agora, essa tendência da estabilidade é algo que chama também bastante atenção, uma vez que esses produtos têm aumentado a eficiência e tal, né? No questão do uso deles. Então, é bem legal a gente abordar isso, porque o Fabiano vai tratar disso com vocês. E é importante que é o seguinte, a gente trabalha procurando produtos fitotóxicos. Para quê? Para entender que a gente precisa de uma diversidade maior de produtos, né? Assim como a gente precisa de uma diversidade maior de antibióticos, né? Vou mostrar aqui para vocês um gráfico de resistência, um problema muito grande que a gente tem, né? Então, o uso racional dos agroquímicos exige o conhecimento dos problemas biológicos relacionados ao controle de praga, né? Que são muito grandes, né? A gente tem vários problemas biológicos relacionados a isso. Você está tendo uma nuvem de gafanhoto lá no sul, consequentemente, isso foi desencadeado por algum problema de interações ecológicas, né? Então, são cadeias muito interrelacionadas, né? Muito complicadas de serem avaliadas por um parâmetro só. Mas esses agroquímicos, né, na agricultura, eles têm impacto, sim, sobre a saúde humana, se não usado, né, de forma correta, impacto sobre o meio ambiente, né, impacto, inclusive, na própria agricultura, porque eles são caros, né, agricultor nenhum quer usar isso de forma descontrolada ou de forma aleatória, né, eles querem realmente ter uma eficiência e redução de custo, então, isso é caro, né. Impacto sobre o uso dos próprios agroquímicos, né, que é o problema da resistência, né. Então, o que a gente define como resistência? É a capacidade herdada, né, de um organismo de sobreviver e reproduzir depois da exposição a uma dose de agroquímica que normalmente seria letal àquela espécie. Então, 1000 micromolar era letal para aquela espécie.
Aí você vai começando a coletar essas plantas, fazendo novos ensaios e vai ver que mil não mata mais, não é mais letal. Então, essa característica está passando para as gerações seguintes, né? E essa característica passada para as gerações seguintes nos caracteriza e nos identifica aquela planta como resistente, tá? Essa resistência, então, ela tem sido crescente. Esse foi um trabalho de 2018. E aqui a gente tem várias curvas à direita de vocês, várias retas com números de espécies e os anos, né? E a gente tem os Estados Unidos como campeão de número de espécies resistentes a cada ano, né? Seguido aí pela Austrália, pela Argentina, e depois vem nós, né? E o Canadá abaixo da gente, aqui nesses países analisados, né? Então, é observado, né, que a cada ano, realmente, o número de espécies, isso aqui é resistente a glifosato, tá? Um herbicida específico, que é um dos mais consumidos, né? Principalmente no Brasil. É crescente o número de espécies que estão demonstrando essa característica, né? De que a dose usual não controla mais aquela espécie, tá? Na tabela aqui do canto esquerdo de vocês, a gente vê o número de espécies daninhas resistentes a glifosatos por país, né? Então, a gente tem os Estados Unidos com mais de 17 espécies. Essas espécies estão dentro das famílias das poáceas, das amarantáceas e das asteráceas. São as 3 grandes famílias, né? Austrália, Argentina, então, o gráfico aqui é uma resposta do que está na tabela, né? O Brasil aí em 4º lugar. E a gente tem aí os outros países que têm já relatado resistência, né, a esse herbicida tão amplamente difundido, tá? Aqui, a gente está agora trabalhando na questão do número de sítios de ação, né, e as descobertas deles ao longo do ano. Então, veja, além da gente ter a necessidade, né, a importância de se ter novos produtos para substituir aqueles que já estão causando resistência, a gente também precisa ter modos de ação diferentes, né? Então, durante muito tempo, os herbicidas eram usados como inibidores de síntese de auxina, que está ali embaixo, né? Isso lá na década de 50. Depois a gente vem com inibidores de fotossíntese, né? Mais a posteriori, que eu não consigo apontar. Inibidores de ácido nucleico, inibidores de microtúbulos, inibidores de síntese de celulose, né? Então, inibidores de polifenol oxidase, que é PPO. Então, você começa a ter uma diversidade maior de modos de ação, mas todos muito voltados para a questão da fotossíntese, porque são rotas muito específicas de planta e isso torna o produto mais específico, mais seguro de ser usado para aquela finalidade, né? Então, inibidores da síntese de glutamina, né? Que é, então, o modo de ação do glifosato, que vai inibir a síntese de aminoácidos aromáticos, rota exclusiva de planta, a gente não sintetiza aminoácidos aromáticos, só as plantas, né? Então, são rotas de ação diferentes. Então, a busca por novos princípios ativos e novos modos de ação diferentes, tá? Então, isso é algo que é uma coisa crescente e constante, né? Não é diferente de produto de fármacos, então eu falei para vocês por que a gente precisa de novos antibióticos a cada ano, praticamente, né? Porque a gente tem aumentado o número de resistência a bactérias e, no caso de herbicidas, não é diferente também, tá? É um processo que começa com a busca de um modelo, né? E o modelo é aquele composto que é o que a gente usou aqui, até aqui. Todos os ensaios que a gente viu, todo o método que a gente usou, são modelos, né? Que eu consigo ter condições controladas e ver quais são as respostas biológicas que eu posso ter dentro desse tipo de situação, tá? Então, a busca de novos agroquímicos tem um longo caminho, né? Algumas perguntas precisam ser respondidas, são essas 6 que estão aqui embaixo, né? Se ele é eficaz, se ele é seguro, se é possível patenteá-lo, né? Quão rentável economicamente ele é, porque se vai ser produzido por uma indústria, a gente não pode estar iludido com relação a isso. Aporta de alguma novidade, ele acrescenta alguma novidade do que já existe, né? E pode ser fabricado em escala industrial, porque não adianta nada tirar uma baita molécula, super linda, super ativa, mas impossível de ser produzida comercialmente, né? Se ele passar aqui, a gente vai já para o último slide. Uma travadinha básica. E os produtos naturais são fontes também de agroquímicos, né? Então, os produtos naturais, eles têm algumas características que os confere atrativos para esse tipo de estudo, tá? Então, ainda mais com a biodiversidade que a gente tem, né? A gente tem compostos que a gente não faz ideia, não conhece, né? Por não explorá-lo. E eles normalmente têm estruturas novas, ou seja, estruturas que normalmente não são conhecidas, né? Então, tem modos de ação também diferentes.
Eu posso fazer síntese dirigida bioquimicamente, ou seja, eu posso fazer um fungo produzir esse composto, né? A temisinina está aí, né, para mostrar que a gente consegue fazer biotecnologia. E os produtos naturais, né, eles por si só também podem ser usados, né? Então, tem muita gente utilizando, inclusive, os próprios extratos da planta na agroecologia, em agricultura orgânica, para essa finalidade, né? Então, eles têm modos de ação diferentes, né? Eles são aparentemente inócuos no ambiente, porque uma vez que eles estão presentes no ambiente, eles já têm microbiota que consegue degradá-lo, ou seja, tem uma biodegradação, né, já conhecida no ambiente onde ele é produzido, né? Eu tenho atividade em baixas concentrações e um rango grande de atividade, e eu tenho grande diversidade molecular, né? Então, as plantas, ou fungos, ou bactérias, enfim, eu posso ter diferentes fontes de agroquímicos de produtos naturais, mas as plantas em si são um potencial importante na produção de novas moléculas, com características que conferem vantagens a elas a um produto sintético, né? Porque já tem modos de ação novos, são biodegradáveis, né? São ativas em baixas concentrações e tem uma diversidade molecular bem expressiva, né? Produtos naturais como fonte de agroquímico, né? Tem uma enorme quantidade de produtos, as plantas produzem muito, né? Se a gente for analisar somente as plantas na natureza, né? Eu tenho aí milhares de centenas de compostos já, inclusive conhecidos, mas pouquíssimos testados com atividade fitotóxica, muito poucos, né? Inclusive inseticidas e fungicidas, e eu posso também aumentar essa potencial do uso deles, desses modelos, inclusive fazendo pequenas mudanças, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse ácido úsnico, ele foi tirado de líquens, né? E a estrutura dele é muito parecida com essa sulcotriona, que é um herbicida comercial, né? Um herbicida tipo tricetona, né? Que é esse aqui. Então, elas têm estrutura muito parecida. Porém, esse ácido úsnico tirado dos líquens tem uma atividade muito melhor do que o próprio herbicida comercial. Então, a partir desse estudo de estrutura e atividade, se pode, inclusive, melhorar, né, o efeito de produtos que já conhecem, tá? Então, eles podem ser, os produtos naturais de fontes de agroquímicos podem ser usados diretos, como agroquímico, como modelo para o estudo de novos agroquímicos, então esse ácido único, né, mostrando como exemplo de um modelo que pode ser usado, e pode ser usado, repetir aqui, direto como agroquímico, né, ou seja, existem empresas, hoje inclusive tem uma empresa no Brasil, que produz extratos para agricultura orgânica, para serem usados como herbicidas, né, então a partir de plantas, sem ter nenhum tipo de isolamento, apenas o extrato bruto para esse fim, tá? Para diferentes tipos de cultura e assim vai, tá? Então, os produtos naturais como fonte de agroquímicos, na natureza, estão cheios de compostos bioativos com propriedades ainda não exploradas, né? Então, a natureza, se a gente está tudo cerrado, então a gente está falando aí de 12 mil espécies vasculares, onde a gente tem uma fatia muito pequenininha que foi explorada, né? Então, a gente tem mais de 100 milhares aí de metabólitos secundários gerados nessa coevolução, né, dos organismos produtores e suas pragas, ou seja, as plantas estão continuamente se protegendo das suas pragas, protegendo de insetos, de fungo, de outras plantas, naturalmente fazendo isso, e muitos desses compostos podem ser de importância para a gente na questão como agroquímicos, né, como forma de controle em sistemas cultivados, certo? Então, só para a gente trazer um pouquinho dessa discussão, né, que é muito importante e é um foco também do estudo de alelopatia, né, e da gente estar em busca sempre de novos princípios ativos e que sejam princípios ativos que venham conferir algum tipo de vantagem, né, na questão da redução da resistência, de serem produtos mais biodegradáveis, que sejam menos agressivos ao ambiente e à saúde humana, né, que sejam compostos mais seguros, né, visando essa harmonia aí desses ambientes, tá bom? Tranquilo quanto a isso? Beleza? Conseguimos chegar até o destino, né? Que é a gente extrair, fracionar, purificar, testar, e isso virar um produto, né? E a gente ficar rico. Não, a gente conseguir um novo produto para isolamento, né? Esse negócio de ficar rico é para pouco, né? Para mim não. Mas vamos lá. Então, essa era a ideia da aula de hoje, tá? Da gente seguir nesse caminho. Nossa Deus, já foi 3 horas falando. Mas tem uma paradinha aí que foi a queda da internet. Da gente seguir esse caminho e vocês conhecerem quais são essas etapas, tá? Bem, tarefinha para casa já deve estar aberto aí, inclusive eu acho que eu botei para 4h30 para abrir. O que eu quero que vocês façam para mim? É um plus,
disso do que a gente acabou de falar. Então, eu falei de ensaios básicos que a gente utiliza no laboratório, porém, nenhum desses ensaios me diz o modo de ação. Eu não sei se o produto tal inibe fotossíntese, se o produto tal altera a cadeia transportadora de elétrons, se ele inibe respiração, eu não sei. Para isso, existem ensaios específicos que são feitos para a gente diagnosticar o modo de ação desses compostos fitotóxicos, tá? Então, a gente tem lá o glicosídeo cianogênico que inibe o transporte de elétrons na respiração. Como é que foi feito isso para testar isso? Como é que a gente conseguiu provar que realmente ele fazia isso? Tá? Então, eu já deixei aberto na tarefinha para que vocês continuem trabalhando, e a ideia é que vocês continuem trabalhando nos grupos, para que vocês possam entrosar ainda mais a participação entre vocês, e que vocês vão montar para a gente uma apresentação, tá? Então, para a semana que vem, vou poupar vocês da minha voz, e vocês montam uma apresentação no PowerPoint, e desse PowerPoint vocês apresentam para os colegas, com duração aí de 15 minutos, o modo de ação que vocês estudaram. Aí eu sugeri que daqui a 2 dias, no máximo, os grupos me comuniquem qual foi o artigo que vocês usaram, ou qual é o modo de ação que vocês vão trabalhar, para que eu possa julgar se não é sobreposição com os demais, né? Então, não precisa compartilhar no geral, compartilhem no grupo de vocês. Eu vou falar sobre mitocôndria. Eu vou falar sobre metabolômica, que está na moda também, né? Uso de metabolômica para estudo de modo de ação. Eu vou trabalhar na linha de fotossíntese. Então, vocês vão fazer uma busca bibliográfica nos próximos 2 dias, fazer esse levantamento de modo de ação de compostos fitotóxicos e mostrar para os colegas como é que isso é avaliado. Igual eu mostrei para vocês agora. Eu pego a placa, coloco a semente, deixo no escuro, depois eu vou medir, né? Depois que eu meço, eu faço porcentagem de inibição, eu comparo com o controle e aí eu consigo saber o que aconteceu. Então, vamos mostrar para os colegas essa mesma etapa até descobrir um modo de ação possível daquele fulano, daquele fitotóxico, tá? Então, acho que assim vai ficar mais dinâmico, não vai ficar maçante de eu ficar aqui falando todos os modos de ação possíveis e como é que eles são testados, aí eu acho que vocês podem explorar melhor. E aí vocês vão montar uma apresentação, 5, 6 slides no máximo, 15 minutinhos, vocês vão projetar aqui para os colegas e vão apresentar, tá? Na próxima semana. Tranquilo quanto à tarefa da semana? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Ótimo. E aí, o que eu quero que vocês façam para mim daqui a 2 semanas? Então, veja, semana que vem vocês vão fazer essa apresentação e depois eu vou deixar a avaliação aberta para vocês, tá? Essa avaliação vocês vão ter aí, sei lá, 1 semana para fazer, né? Vou deixar aí aberto, não sei, 1 semana, talvez 4 dias, né? Porque deixar final de semana também é judiação, porque vocês vão deixar tudo para fazer no final de semana. E vai estar um dia de sol lindo, vocês têm que passear, andar de bicicleta, fazer qualquer outra coisa. Mas eu verei, se vocês... Se vocês precisarem, exatamente, se vocês precisarem de mais tempo, a gente conversa. Mas, a princípio, eu vou deixar uns 4 dias. Já vou adiantando, né, que eu vou dar os dados para vocês analisarem, para vocês fazerem a construção dos gráficos. Então, eu já fiz um monte de spoiler aí com relação à avaliação. Na próxima semana, eu já libero isso para vocês, tá? E aí, depois, na outra semana, na 6ª semana, vocês vão apresentar para a gente o outline do artigo, tá? Diga, Jeff. Oi, Sara, eu acho que eu pisquei aqui e perdi. A gente vai ter avaliação na terça-feira, você vai deixar 4 dias? Na terça eu já devo divulgar para vocês e vou deixar um par de dias aí para vocês fazerem. Então a gente não vai fazer no mesmo dia, Não. Dia é só a apresentação. Isso, porque eu vou usar também parte da apresentação para botar na avaliação. Tá bom. Né? Outra coisa também que eu vou usar na avaliação, antes de eu passar para o outline, é o seguinte. Deixa eu só entrar aqui no Forms. São as apresentações do Sway que vocês fizeram. Então, peraí. Cadê? Esse aqui? Deixa eu só ver aqui. Acho que eu parei de compartilhar a tela com vocês, né? Sim. Copiar o link. Eu vou colocar aqui no geral. Vou colocar aqui na... Não, vou deixar no geral mesmo. Só um minutinho, porque se eu deixar para botar depois, eu corro um sério risco. Forms. De novo, professora Forms. Pois é, coisa chata, né? Mas o que acontece? Os trabalhos que vocês fizeram no Sway. Então, não sei qual era a familiaridade que vocês tinham com o Sway.
eu nunca tive que aprender a usar agora, como uma estratégia de fazer algum tipo de apresentação atraente, né, visualmente falando e tal. E aí, gostei demais do trabalho que vocês fizeram, né, então foi bem produtivo, gostei muito mesmo. E aí eu selecionei, foi bem difícil, 4, que eu achei que ficou bem interessante. Esses 4 estão nessa votação que eu acabei de colocar aí no canal geral de vocês. Vocês vão olhar, vão escolher o que vocês acham que ficou mais interessante, mais completo, dentro daquela proposta de ser uma forma de divulgação científica, que tivesse pelo menos 2 artigos científicos citados, né, que fosse visualmente e a informação também fosse substancial. Depois da escolha de vocês, eu vou usar um deles para fazer na avaliação também. Mas eu vou divulgar para vocês qual foi o vencedor, né, para que vocês possam olhar o que foi o vencedor, tá? Então, eu vou pedir que vocês votem aí até amanhã. Acho que eu botei até amanhã ou depois da manhã. E aí, com esse resultado também, eu vou colocar nas avaliações. Então, ficou um trabalho muito interessante. Eu fiz os comentários de cada um de vocês. E aí, foi muito difícil escolher só os 4, mas eu escolhi algo que eu julguei que estava mais completo dentro da proposta. E aí, vocês escolhendo aquele, eu divulgo o resultado da escolha e uso também na nossa avaliação, tá bom? Diga, Jeffne. Jeffne? Ah, não era nada, tá bom. Certo? E aí, daqui a 15 dias depois da nossa avaliação, é importante que os grupos, que eu já estou vendo que vocês estão se movimentando, estão depositando artigos, é isso mesmo. Já escolheram os temas, então, fico muito satisfeita de que as coisas não estão paradas. Lembrando que vocês vão entregar isso no final do semestre, conforme está planejado, mas o quanto antes a gente conseguir diluir esse trabalho ao longo do caminho, melhor. Eu preciso que vocês me entregam um outline. Então, o que é um outline? Vamos só mexer na cadeira. Eu vou projetar aqui a tela para vocês. Peguei um artigo modelo aqui de revisão, para a gente ter ideia de como é que vocês vão fazer isso, tá? Esse aqui é um artigo de revisão, tá aqui um review, escrito em 2013, e foi até a Anabelle e o Fabiano, o Alfredo também estava nesse artigo, que foi muito interessante da gente seguir como modelo, né, de como que um artigo de revisão pode ser feito. Então, ele fez um levantamento da pesquisa de alvelopatia no Brasil. Era esse o título. O título é a última coisa que a gente faz, né, na dissertação, na tese, inclusive no artigo, porque ele vai surgindo a inspiração para ele à medida que a gente for caminhando. Mas vocês já podem propor um título também, não quer dizer que vai ficar engessado, que vocês podem mudar depois, tá? E aí, o que ele tem? Ele vai ter uma introdução. O que a gente bota na introdução de um artigo de revisão? Uma visão geral sobre o assunto, né? Eu vou pegar tudo que existe sobre aquele assunto de um aspecto bem superficial e dar para o leitor ali, para ele entender do que você vai falar mais profundo adiante. Tá? Então, nessa introdução, por exemplo, aqui acho que tem 3 parágrafos, não mais do que isso. E ela já disse qual foi a base de dados que ela usou para fazer as buscas dela, né? Que foi o Cielo, e os termos que ela usou para fazer os levantamentos. Depois, qual um outro tópico? Então, o outline é você fazer vários tópicos que vocês depois vão rechear cada tópico desse. Então, qual seria aqui o outline desse artigo da Anabelle? Eu chamei ela para vir falar para vocês sobre esse artigo, mas ela não pôde, para ela me explicar para vocês como é que ela se organizou, né? Mas eu tenho ali o título, eu tenho a introdução. O que a introdução eu vou colocar? Eu vou colocar subitens. Eu vou falar sobre o histórico, eu vou falar sobre o problema e vou falar sobre o levantamento dos dados. Fechei o outline da introdução. Depois eu vou abrir um outro tópico. Eu vou falar sobre os conceitos e os equívocos dos conceitos nos estudos de alvelopatia. Então, dentro dele eu vou abordar a diferença de alvelopatia com fitotoxicidade. Pronto, fechei o outline do segundo tópico. Depois eu vou falar sobre metabólitos secundários e as interações químicas. Então, cada partezinha dessa que está marcada aqui é um tópico do seu outline, que vocês vão apresentar para a gente numa folha, numa página somente, para a gente saber como é que vocês vão se guiar ao longo da ideia, né? Então, para a gente ver se vocês estão organizando a ideia geral para o mais específico, né? Se os tópicos estão complementares, tá? Então, vai ser um exercício inicial aí. E aí vocês vão depois rechear esse tópico. O modo de ação dos aleloquímicos, aí, a atividade de casa, né, da semana. Então, ela quis falar aqui sobre como é que os aleloquímicos agem. E aí ela foi e recheou aqui dentro com essas informações. Outro tópico do outline de vocês, né, a alelopatia no sistema natural e cultivado. Então, ela quis abordar e fazer esse contraponto entre os dois assuntos, tá? Critério dos estudos de alelopatia. Como é que você usa para dizer se o estudo alelopático ele é fitotóxico, tá? Então, esse era o foco do trabalho dela, né? Os estudos de laboratório, como é que eles são feitos, ela fez levantamento dos vários tipos de estudos que são feitos, né? Os estudos
desenvolvidos no Brasil. Então, ela trouxe de alelopatia até chegar no Brasil, né? Que era um aspecto mais geral para o mais específico. Será que é feita alelopatia no Brasil mesmo? Ou é feito fitotoxicidade? O número crescente de artigos citando alelopatia no Brasil, né? Com o passar do tempo. E assim vai, né? Quais são as espécies alvos, a parte da planta mais estudada no Brasil? É as folhas, né? Depois seguida pelas raízes, depois pelos frutos, sementes, né? Aí ela foi fazendo vários tipos essa análise dos levantamentos que ela fez. Qual a espécie alvo mais usada? Alface, tá vendo? Lactoca sativa. Então ela fez uma análise crítica dos artigos que ela buscou, né? E compilou tudo aqui nesse tópico que era a alopatia no Brasil, que era o grosso do trabalho dela. Mas antes disso, ela contextualizou o leitor, informando o que era a alopatia, qual que é a diferença da alopatia, como é que se estuda a alopatia, para então agora entrar dentro do tópico que era a alopatia no Brasil, tá? E por fim, vocês vão fazer uma consideração geral, vão fazer uma análise crítica sobre isso, né? Apesar do número de trabalhos ter aumentado a cada ano, mas o Brasil está muito aquém se comparado com outros grupos, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande, né? Essa biodiversidade, então, poderia ser uma fonte de estudos bem mais amplos, e assim vai. Então, vocês fazem uma análise crítica pessoal de vocês sobre o levantamento que vocês fizeram. E a referência bibliográfica, tá? Então, apresentei esse trabalho só para servir de guia para vocês e vocês terem ideia de como é que monta esse outline. Então, esse outline é uma página do Word, onde vocês vão colocar os tópicos que vocês vão trabalhar, tá? De um assunto mais amplo para um mais específico. Depois vocês vão rechear esses tópicos com as informações e com a discussão que vocês vão fazer ao longo do artigo de revisão. Diga, Ana. Uma dúvida que surgiu agora é: você vai mandar esse trabalho pra gente? Tá lá na pasta? Posso botar agora. E outra Eu acho que ele já tá lá, então. Ele já tá lá? Tem um que é de revisão que ela fez. Que tava disponível. É que eu tinha chamado ela para vir aqui, mas ela não pôde. Acho que eu já tinha antecipado, então. Mas eu confiro lá, se não tiver, eu já vejo. Tá. E a outra coisa é que a gente vai fazer a votação daquela apresentação para quê mesmo? Fiquei em dúvida. E aí, a que ganhar, eu vou fazer uma pergunta na prova com a que ganhou. Ah, tá. Que aí a gente vai votar e vai estudar essa. E Isso. Mas, Isso, porque eu pensei de botar as 12 lá para vocês estudarem, mas eu falei, não, é muita judiação, né? Embora eu vou disponibilizar as 12 para vocês, porque só eu tenho as 12. Eu fiz uma tabelinha com as 12 e tal. Mas aí eu falei, deixa eles escolherem a que eles acharem mais interessante, eles exploram a mais interessante. A outra coisa é que a quarta eu não consigo abrir. Não sei por quê. Não. A número 4 eu não consigo abrir. Tem algum espaço? A número 4, quando eu fui abrir, pediu para eu entrar com o meu e-mail de aluno. Isso. Mas é porque tem que ser, tipo, conta corporativa ou estudante da instituição. Só que eu não consigo ver, porque eu não tenho e-mail. Eu sou aluno especial. Ai. Aí... Obter link visual. Às vezes eu posso votar entre as 3. Eu e a Jessie podemos votar entre as 3. Ai. Eu tô olhando aqui a configuração, mas realmente eu não consigo alterar. Infelizmente. É como se não tem a conta, mas vai ser você e a Jeffne, né? Serão 2 votos que... Que pena. Tá. Mais alguma questão? Jeffne? Joyce. Só não esquece de falar com a Sabrina sobre o grupo. Eu acho que ela me mandou um e-mail aqui durante a aula. Aí eu vou ler daqui a pouquinho. Tá bom. Pode deixar. Eu vou ver com ela como é que ela tá e vejo direitinho. Jeffne? A votação é agora? Vocês podem fazer até amanhã. Acho que eu deixei até amanhã aberto, se não me engano. Então, se vocês quiserem fazer agora, já é uma coisa... tem tempo, né? Vamos fazer agora. Leni. Se as meninas não conseguem abrir a 4, então ela tá excluída, né? Porque elas não vão conseguir estudar a 4 se ela for a mais eleita. Não, mas aí se a 4 for a mais eleita, eu consigo gerar um PDF, parece. Mas não é meio injusto elas não poderem nem olhar a 4 para poder voltar ou não?
Como é que você me sugere eu resolver esse problema? Excluir a 4. Ou mandar já agora para elas olharem, para elas poderem votar na 4. Deixa eu ver aqui. A ver. Mas tá tudo certo, certo? É só essa aqui, né? Então vamos lá. Compartilhar. Somente pessoas da organização têm o link. Ah, tá. Ele tá travado mesmo, né? Então deixa eu ver aqui. Professora, Salvar como modelo. eu salvei aqui já como PDF. Se a senhora quiser, eu já posso mandar o arquivo. Eu só tenho, assim, exportar. Aí eu já coloquei exportar e já salvou aqui. Ah, entendi. Então, beleza. Quer que eu mando? Por gentileza, coloca para mim No chat, né? no chat, no geral. Porque esse chat nosso agora vai fechar quando eu sair. Ah, obrigada. Ai, que bom. A gente pensando junto encontra aí o caminho. Eu acabei de abaixar aqui. Ótimo. Então fica aí no geral o 4, tá? Para quem não conseguir acessar. Beleza? Mais alguma dúvida com relação a... Então, beleza. Vocês fazem a votação agora, que eu já fico com isso e já defino esse top para vocês. A tarefinha da semana, a apresentação da semana que vem, o outline daqui a 15 dias e a nossa avaliação na próxima semana. Muita coisa não, né? Ah, de boa. Só repete, professora, por favor. Quais são as coisas para eu prestar no texto? Você podia postar esse resuminho que você fez? Ai, que fofo, posso. Que aí a gente fica consultando, depois esquece. Tá bom, resumo. Diga. Eu? É porque eu não tava digitando aqui para postar o negócio, eu não prestei atenção no que a senhora acabou de falar das atividades. Tarefas. Vou colocar lá no geral, então. Já vou publicar um legal. resuminho para vocês, que já fica registrado lá. Obrigada. Combinado? Certo? Então, pronto. Então, tá finalizado. Já vou botar lá para vocês também no geral. Deixa eu parar a gravação. E assim que tiver